Vamos lá, gente, mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Presença ilustre aqui do André Meisler. Cara, eu nem fiz, geralmente, a surpresa, né? A surpresa, porra. Mas, pô, porque a emoção já foi tanta... direto, eu emocionei. Já temos algo inédito nesse episódio. E vai ser. Trajetória desse cara... Sensacional. Pô, sensacional. Mas talvez o spoiler... Talvez nem todo mundo ligue o nome à pessoa, né? Pode ser, exatamente. Né? Mas provavelmente muita gente que tá ouvindo já consumiu bastante. Milhares. Pô, milhares. O Rio inteiro. Pô, com o Rio, certeza. eu acho que o Brasil também, cara. Né? Isso aí. O Rio é certeza, né? É uma enxurrada de... E tem gente que consumiu diretamente, né? E teve gente que indiretamente, pela criação da cultura, já entregando, né, do hambúrguer artesanal. Pô, entregou. Que ele ajudou a desenvolver. Cara, isso tá mega difundido no Rio de Janeiro inteiro, de ponta a ponta. Pioneiro, né, cara? Pô, a gente adora histórias pioneiras, né, Melo? Isso aí. E eu me sinto muito feliz, assim, porque pra mim é muito... Eu tava comentando com ele nos bastidores, é memória afetiva. Sim. E muitas vezes eu fui final de tarde pro Arpoador. E era o programa, a gente começava no Arpoador, terminava no TT. Tá ficando quente, né? Já já entreguei aqui. TT, cara. TT, porra. Um dos negócios do grupo. TT Burger, exatamente. Que é exatamente. Grupo TT. Muito legal. Estamos aqui com Vulgo Deco. André Meisler, Vulgo Deco, né, para os amigos. E também conhecido também da galera como Deco e também o presidente do conselho. Não ia falar, mas falei. Sócio cofundador do grupo. Dá pra ver que o papo é formal, é direto. Tem que ter esse negócio engraçado. Presidente do conselho. Assim que a gente montou o TT lá atrás, que era na reserva, a reserva também tinha um conselho. Que era super profissional, né? Era eu, meu pai e meu irmão. O bom ali que a porrada come na sinceridade, né? No sentido... Muito legal. Que maneiro. Sócio fundador do TT. Pô, honra máxima. Honra máxima. Obrigado muito pela obrigado. Presença aqui. A gente quer tocar de A a Z no que do que se refere à hospitalidade. Legal. Porque no fim o que a gente faz aqui é receber pessoas e entregar conforto e carinho. Principalmente falando de TT, é muito carinho, né? Quando a gente entrega um hambúrguer delicioso na casa das pessoas, com qualidade, e a gente quer entender a trajetória, o que está por trás. Não é só um hambúrguer, é um case de branding, de posicionamento. Criação de cultura, né? Cara, de tudo, né? E assim, quando eles iniciaram, era um mar azul, né? Era um oceano azul. E hoje é um mar vermelho e assim, e super se destacam. Empresa sólida, com 14 operações. Tem 14 e até o primeiro trimestre de 2026 vão estar com 20, que tem 6 em obra já. Olha só, maneiro. Olha só que legal. Pois tem sempre oportunidade, principalmente quando você tem muito profissionalismo e posicionamento, né? Cara, quero aprender muito. Vamos, com certeza. Vai ser muito rico aqui a troca. Cara, do começo, né, Melo? Sempre, né? Do começo, mas lá atrás, quando você nem pensava em fazer hambúrguer. Primeiro, obrigado por essa introdução, cara. Eu nunca esperaria ter uma introdução dessa em qualquer lugar, mas, maravilhoso. É verdadeiro. Sou de vocês, cara. Isso aí há muito tempo já. Valeu. E falando um pouco da história do TT, que eu acho que é legal voltar lá pro primórdio, né? Acho que a reserva, ela tinha uma loja na Galeria River que chamava Reserva Mais. Nessa época eu era do BTG, eu entrei no BTG com 20 anos, eu acho. E sempre tinha sido meu sonho para o mercado financeiro. No BTG eu entrei desde o Fund Services e depois eu entrei no Private Equity. Aula de negócio, aula de business, aula de gestão. A escola que eu tenho de vida e referencial é o BTG, tá? E uma curiosidade, quando você era novo, assim, você já pensava em trabalhar com o mercado financeiro? Ou foi uma coisa que naturalmente você já tinha esse desejo? Sempre foi meu sonho para o mercado financeiro. Legal. Teve uma época que eu pensei em fazer design industrial, não tem nada a ver. Mas era uma época que eu sou viciado em tecnologia, então era a época que estavam aparecendo aqueles primeiros desenhos 3D, Picture e tudo mais.
E que se relaciona com esse teu lado de branding, Total, né? De alguma forma. E legal que a gente não sabe de nada, né? Era o sonho dele, mercado financeiro, e acabou. É Bom, isso. A gente não sabe, né, bicho? E eu acabei descobrindo o mercado financeiro. Acho que eu tinha 17 anos, eu consegui um estágio na Vetor Lobo, Vetor Zero, que era uma produtora de 3D que tinha em São Paulo. Eu passei minhas férias em São Paulo. E aí eu lembro que assim que eu entrei, a minha maior dúvida era como a empresa conseguia precificar o produto. Porque é muito difícil. A Ambev chega e pede uma tartaruga para te desenhar, né? Era essa a época da tartaruga lá. Então, como é que você precifica a tartaruga? E eu comecei a ver que porque essa parte de precificação e tudo mais era o que eu realmente gostava. Maneiro. E aí eu estava conseguindo atrelar aquilo à tecnologia do business, né? Que era exatamente o que os caras faziam, os caras maiores do país na época. Não sei nem como é que tá esse mercado hoje em dia. E aí eu voltei e falei, pô, não quero produção, eu quero para alguma coisa no mercado financeiro. E aí eu enchi o saco do banco, acho que fiz umas 15 entrevistas no banco, e eu ficava ligando quase todo dia pro RH. Que BTG nessa época mega no hype mesmo, né? Era o hype, era a época que, na verdade, era a época que o UBS tinha acabado de comprar o Pactual, então eu entrei no UBS Pactual. Ah, maneiro. E todo dia ligando pro... Todo dia ligando, até isso durante um ano quase. E aí, 2 meses antes de entrar, eu entrei para XP, que eu também fiquei ligando. Inclusive, fui estagiário direto do Benchimol. Olha aí, que legal, na época que ele entrou aqui no Rio comprando uma corretora que chamava American Invest. E aí, 2 meses depois, eu passei pro BTG. E aí, eu saí da XP e entrei no BTG. E eu fiz a carreira toda lá. E voltando um pouco para a reserva, né? Em paralelo a isso, a reserva crescendo. O negócio voando lá. E aí se resolveu pegar um pontozinho para fazer uma loja 100% de branding na Galeria River, que a gente vendia tudo lá, menos roupa, né? Nessa época, o conselho da reserva... Eu também, eu acho, eu tenho certeza absoluta, mas eu lembro dessa história da reserva ali. Eu não sei a se reserva mais o lugar. A transição, porque teve uma de transição de marca também, né? Sim. E nessa época, o conselho da reserva ele era super profissional, né? Era eu, meu pai e meu irmão. Então, a gente se decidiu que a gente ia pegar um pão para vender tudo menos roupa ali. Inclusive, a gente vendia bicicleta, prancha de surf, skate, tudo muito caro, ou seja, não vendia nada. Mas era uma loja legal de marca, né? A loja ficava cheia, mas não vendia nada. E sempre foi um diferencial da reserva trabalhar o branding, né? Exatamente. Tipo assim, você tá sempre pensando... E na pegada da Galeria River também, que tem um pouco isso. Estava comunicando ali algo que já transitava naquele ambiente. Exatamente. E olha que louco, né? Talvez fosse uma coisa muito à frente do tempo, porque agora a gente está acompanhando a Farm fazer esse movimento de lançar uma marca para vender tudo menos roupa. Exatamente. Né? Isso é legal mesmo. Eu adoro o Marcelo. Eu acho o negócio da Farm super legal também. Sim. E a gente começou a tentar vender coisas ali para rentabilizar o negócio. Botamos um barzinho com cachaça, botamos um show de rock todo dia à noite. Pô, o negócio até vendia bastante cerveja, só que para ganhar dinheiro vendendo cerveja é impossível. E a gente começou a pensar em formas para poder rentabilizar aquilo. Tava em uma época hypada de hamburgueria em Nova York, era esqueci o nome da hamburgueria, que até chegou a abrir no Brasil, que era lá no Meridian, em Nova York, atrás da cortina, esqueci, Burger Joint. Tá. E a gente falou, cara, a gente precisa montar um puta hambúrguer aqui no Brasil, vamos pegar um hambúrguer e botar para vender dentro da Reserva Mais. E aí, pô, no pensamento megalomaníaco do meu irmão, ele foi e buscou o Claude, né? Que era logo o melhor chefe do país. Vamos começar devagar, vamos chamar o Claude, entendeu? Excelente. Deu uma sorte do Claude adorar a ideia. E, por coincidência, o Claude dividiu com a gente que o filho dele estava se formando em Nova York, em gastronomia, e que o sonho dele era montar uma hamburgueria. Olha aí. Nada por acaso, né? E falou, pô, bacana, mas a gente não quer fechar a loja, a gente quer fazer um hambúrguer e botar para vender lá. Não, mas a gente quer fechar. E aí ficou esse entrave até o momento que, no dia que o Claude deu o ultimato pra gente, né? Ou vai ou racha, ou vocês topam abrir comigo ou eu vou abrir, porque é o sonho do Tomás. Nesse dia a gente foi despejado da loja, porque a gente fazia muito barulho com show de rock que a gente botou à noite. Legal. E a faixa etária do prédio não era muito condizente com isso. Perfeito. E aí o TT nasceu desse devaneio, né? Tomás botou um puta produto de pé e eu acho que uma coisa muito forte que sempre teve no nosso DNA foi que a gente sempre
assim como a reserva, né, que foi uma escola pra gente, a gente sempre trabalhou muito bem o pré-lançamento de tudo que a gente fez. Então, aquela geração de demanda reprimida, né? Lobo de Wall Street, lá na venda da caneta, aquela cena. Sim. E nossa pré-abertura do TT, a gente mandou uma carta escrita à mão para todos os chefes de redação, diretores, donos de revistas e tudo mais. Na época, a rede social estava aparecendo. Que a gente ia lançar um hambúrguer junto com o Tomás Troagro e na garagem do Olamp. E a gente queria que todo mundo fosse provar para dar o feedback para a gente. E no final da carta a gente quer ver, mas não conta para ninguém, porque são poucas pessoas que estão sendo chamadas. Obviamente que isso viralizou e começou um boca a boca de que a reserva ia abrir uma hamburgueria junto com o Claude, com o Tomás. E no primeiro dia de vendas a gente estava esperando vender 100 hambúrgueres e vendeu 800. Eita! E era Tomás na chapa, era um desespero total. E aí o TT nasceu disso. Isso era na loja do Arpoador, na época a gente tinha 80 metros quadrados, hoje a gente pegou os 3 pontos do lado, né? Então a gente está com quase 200 lá. Continua a loja lá. Continua lá, obviamente. E o negócio não parou de crescer desde então, né? Porra, que irado. Eu não sei até qual ponto vale a pena falar agora, que eu acho que a conversa vai desenrolar. Não, por favor. Porque o TT ele tem 3 fases, né? Tem essa primeira fase, que eu entro nessa primeira fase quando a reserva vende uma participação para a Dínamo de 30%. E a Você ainda estava no mercado financeiro? Ainda estava no BTG na época. Tá. Isso é que ano, mais ou menos, Deco? Falando de 2016. 2016, mais ou menos. 2015. A reserva vende 30% para a Dínamo e a prerrogativa da Dínamo é que a reserva foque em moda. Então, a reserva teria que desinvestir do TT. E aí, a gente começou a ver mercado para vender o TT, depois que a gente tinha um valuation pronto de um grupo grande aí, que eu não sei se eu posso falar ou não, eu decidi entrar no negócio. Fica à vontade. Eu decidi entrar. Depois esse grupo veio a ser nosso mentor na Endeavor, por coincidência. Olha aí. Que legal. Maneiro. Isso era muito legal. Até quando a gente entrou na Endeavor... Essa primeira rodada foi quanto que você vendeu de equity? Não, a gente pegou 100%. A reserva desinvestiu 100%. Tá, mas meu irmão se manteve sócio e tudo mais. Eu entendi que você acabou capitalizando também o TT, ou não? Só foi a saída? Não, só foi a saída. Só foi a saída. Tá, perfeito. Tá. Esse reparo do TT não valia muita coisa, a gente tinha 2 lojas na época. Tá. Então, acho que a prerrogativa da Dínamo era mais por questão de foco do que... Mas você já tinha um valuation naquela época, né? Já tinha. Qual era o valuation naquela época? Estava com 10 pau, eu acho. Tá, 10 milhões. Tá. Isso em 2016. Com 2 lojas. Com 2 lojas. E como é que era a visão da reserva desse ponto da Dínamo? Fazia sentido mesmo esse foco? Porque ao mesmo tempo foi um estouro, né? O lançamento do TT e reverteu, acho, em retorno de imagem para a reserva, né? Ali, o case. Sim. De certa forma. Acho que, né? você colocar uma banca de que é um negócio de lifestyle, você vai para um outro patamar do que moda, né? Inclusive tem uma história engraçada que teve uma dessas reuniões de conselho, a gente estava falando de alguma coisa de lucro. Aí no que meu irmão colocou, que foi a maior lição de negócio que meu irmão já me deu, né? No que ele colocou na mesa de que o objetivo da reserva não era lucro, e sim toda essa hospitalidade, né? Você cuidar e emocionar as pessoas. Eu fiz assim para ele e ele me expulsou da reunião. Então, acho que esse atrito foi a maior lição eu era do BTG na época, né? Mas foi uma das melhores lições de negócio que meu irmão já me deu. Então, esse foco do negócio, o seu lucro, é muito mais importante quando o lucro ele é consequência, né? Não como objetivo. Perfeito. E funciona muito mais. Sim. É mais verdadeiro. É isso aí. E aí eu saí do BTG, entrei no TT nessa época. E o primeiro ponto que eu acho que eu reparei no negócio era que o negócio se vendia muito em qualquer local na imprensa que você ia. Tendo esse embasamento depois do meu irmão, tudo mais na frente, a gente passou, deve ter passado aqui uns 5 anos desde essa lição, né? Posso só fazer um gancho assim que você estava falando? Você Me veio uma coisa só em mente, que era até o que eu ia contar aqui. Eu tinha uma agência de marketing universitário, né? De 2010 a 2017. E aí um dos primeiros clientes que a gente teve a oportunidade de ter foi a Reserva. Maravilhoso. Qual é o nome da agência? Era Camp. Era uma agência. E a gente fez... A Reserva estava patrocinando um evento de sustentabilidade, que eu não lembro qual é, em São Paulo. É a época do Patrick Sister.
Sim, e aí eles queriam transmitir nas faculdades aqui, a gente transmitiu na PUC. Legal. E colocamos embaixadores nas faculdades para divulgarem que a reserva estava montando um round dentro da PUC. Do PUC. estagiário? Foi. Vocês Foram embaixadores que a gente colocou dentro, não sei se é exatamente esse, colocamos vários. Mas o que eu acho interessante é que teu irmão realmente é um cara muito bom de sacada, de visão e de dar conselhos. Sim, sim. Porque quando a gente foi apresentar o pitch, eles vieram com um briefing, a gente foi apresentar no Alessandro Frederico para ele, num almoço com ele. Sempre, que ele sempre faz lá, né? E aí a gente ainda hoje? Sempre até hoje. A gente, eu tô falando de 2012, então tem, sei lá, 13 anos. Eu era muito mais novo, já tá com 25. A gente fez camisa pro pitch, falou, caralho, vamos apresentar pro Rony da reserva, vamos pegar esse aqui, vamos pegar ele como cliente. Aí a gente fez uma camisa lá, não sei o que, ele brincando com a reserva, com o nosso projeto. A gente tava no meio do nosso pitch, assim, engajadaço. 3 pessoas, eu, meu sócio e a diretora criativa, a gente falando no meio do nada. Foi uma das reuniões mais diferentes que eu tive na minha vida. Um coroa que estava na outra mesa falou, isso é tudo balela. Aí começou a gritar e a gente branco, a gente apresentando uma pesquisa sobre o jovem da faculdade do Rio de Janeiro. Tudo balela, o jovem não é isso não. O jovem não é isso não. A gente, caralho. E aí o Rony, cara, ele teve uma atitude muito legal. Porque ele embarcou na do cara, sacou? Aí ele falou, é mesmo? Então, como é que é o jovem? Me conta aí sobre o jovem e tal, não sei o quê. E aí o coroa, acho que ele tinha alguma questão... Ele não estava muito bem. Não, tô achando que o coroa era contratado. Garoto, era sócio, ele é o marido da NET. Era pra ver se a gente ia sair bem, pode ser. Mas o cara ali começou, e aí o Rony começou a trazer ele pro papo, aí o cara ali meio que deu a opinião dele, depois a gente viu que não, aí ele voltou com o xingamento, ele estava um pouco fora de órbita. Mas aí foi maneiro, assim, a forma como ele lidou, que ele trouxe, a gente começou a conversar, ouviu o outro cara também, trouxe uma leveza e trouxe a visão do cara também ali. E foi maneiro, a gente acabou fechando o job na época. Maneiro. E aí você falou dessa questão do exemplo, né? Como traz. Eu lembro que assim que a gente entrou, eu vi que tinha uma coisa muito forte de comunicação, que a gente batia muito no peito para dizer que a gente era o atendimento da reserva com produto Trogro. Só que a gente não tinha nenhum atendimento, era um caixa, né? Então o storytelling ele era mais forte que o story doing. Que eu não sei. Isso era 2015, 2016, mais ou menos. Vocês se chamavam, você era um fast food premium, se a gente pode falar assim ou não. Fast food premium porque o produto era muito melhor que o do McDonald's. Exatamente. Ponto, né? Mas a engenharia... A engenharia de atendimento... tinha um pouco ali de atendimento, né? Do caixa, Acho que não tinha muita hospitalidade aquém do produto. Né? Acho que tem uma definição de hospitalidade muito boa, que é do Danny Meyer, né? Que a hospitalidade acontece quando você faz algo pelas pessoas e não acontece quando você faz algo às pessoas. Maneiro. Então, eu acho que essa é a definição 100% de hospitalidade, que a gente não fazia nada pelas pessoas. Sim. A gente fazia produto foda, assinado pelo Tomás, gênio, e que era muito gostoso. Ponto. Então, foi um dos primeiros cases de autoatendimento, né? Não, a gente não tinha autoatendimento nessa época, era um caixa. Autoatendimento que eu falo assim, a pessoa ia buscar a sua... Não tinha um garçom levando na mesa. A gente, isso aí, não, no balcão, chamava no megafone. Isso. Porque na época, só quem tinha isso era o fast food clássico que não apresentava essa qualidade. É isso. Mas isso é legal, que já é uma inovação ali de engenharia de custo, né? Assim, claro. Meu irmão, tu não tem um garçom, já é... Com certeza. Ainda mais um negócio com margem apertada. A conta simplesmente não fechava se a gente botasse headcounts a mais para poder ter um puta atendimento ali, né? Com isso, você imagina, a gente tem um produto com insumo Trogro, né? Para vender pelo preço de fast food. Sim. Então, além de tomar porrada pelo preço, a gente tinha uma coisa que era muito difícil escalar nessa época. Né? Os insumos, né, eram muito artesanais, o ketchup, né, que virou um case ali, as pessoas tipo goiabada, pão de batata doce, pique de levar para casa. Não, o famoso ketchup de goiabada. Que era um fenômeno. O tipo goiabada tem história boa, vou contar depois. Vamos falar dele, vamos falar dele. Mas assim, sem dúvida um desafio, porque naquele momento ali, o fast food é encarado como algo de baixa qualidade. E vocês, em algum momento, você tocava um pouco esse lugar, mas não era a qualidade do fast food. Era fast, mas era muito bom. Era de alto nível. Eu acho que quando eu falo que o storytelling era maior do que o story doing, isso é 100% real, né? Porque a gente não tinha atendimento e dizia que tinha um puta atendimento. Exato. Então era um pouco difícil a gente conseguir, na prática,
conseguir manter aquele DNA. E bombava muito no início também, né? Tinha todo esse desafio porque tava todo mundo querendo comer. Exatamente, a demanda explodida, a fila né? Fila Bombava. quilométrica. E aí a gente tinha que desenvolver um negócio ao redor disso, né? E um dos primeiros movimentos que eu fiz, a gente criou um cargo, que era... eu lembro que até nas conversas de conselho e tudo mais que a gente tinha, o que a gente tinha entendido de business era que era muito difícil você ter uma pessoa com perfil operacional, com perfil comercial ao mesmo tempo. E um fast food você precisa de uma pessoa assim, né? Para maximizar produto por atendimento, para explicar produto, para gerar hospitalidade, para fazer tudo isso. E a gente criou um cargo que chamava encantador, né? Qual era a lógica disso? A gente pegar clientes fiéis do negócio e contratar para atenderem. Né? Que você tem um nível de empatia muito maior e é uma tribo que fala a mesma língua. Né? A gente não está falando de tribos diferentes aqui, da pessoa introspectiva e da pessoa mais comercial. Né? E o negócio explodiu de dar certo. Eu lembro que na época a gente fez contas de produto por atendimento e só por acréscimo do produto por atendimento que a gente gerou, a gente estava gerando ali quase 100 mil reais de venda a mais por loja. Né? Contratando um headcount a mais por loja. Se paga, né? Se pagou mole o negócio. Botei uma coisa legal e eu sempre fui viciado em tecnologia. Comecei a buscar pessoas na internet que sabiam programar para a gente fazer um sistema de hospitalidade. Né? Em paralelo a isso, eu tinha viajado acho que para Santa Mônica, Santa Bárbara, não lembro, que no hotel o guarda-sol tinha fechado em mim, e aí, depois do dia que o guarda-sol fechou em mim, todo mundo no hotel passava por mim e falava assim, André, suas costas estão bem? Como é que estão suas costas? Como é que tá tudo bem? Não sei o quê. Isso, desde a camareira que entrava no meu quarto até o recepcionista, concierge, né? Eu falei, porra, agora tá mágico aqui, cara. Como eles estão se comunicando. Provavelmente tinha algum sistema lá e, o hóspede de tal quarto, fechou o guarda-sol nele, pergunta se está tudo bem. Irado. Eu falei, preciso criar um sistema único de encantamento que eu consiga linkar todas as lojas do TT. Então, nessa época, o Encantador ele ganhou um sistema programado, até pela Mali, né, que é o que hoje está tocando o negócio, que é a nossa CEO. Salve a Mali, gente boa demais. Que o TT ele virou um organismo único de hospitalidade. Né? Então, esse já era o Encant TT? É o Encant. Encant. Isso, com 2 T's. E é um CRM que a gente já debateu algumas vezes dentro do negócio se vale a pena fazer spin-off para poder vender, porque o nosso foco é a hospitalidade do hambúrguer e não do sistema por enquanto, mas todo mundo que a gente apresenta fala que não tem nenhum igual no mercado. Irado. O que ele faz de fato, assim? Você consegue explicar? E o que foi o diferencial Vamos dele, lá. você acha? Né? A gente começou a desenvolver o Encant, acho que em 2017. A gente já pegava a base de dados de clientes. Tá? Porque isso era até uma provocação que a gente tinha, porque sempre que a venda caía, perguntava por que a venda caiu? Era uma pergunta que me dava muita raiva. E aí a gente começou a pegar o CPF dos clientes para poder responder essa pergunta. Eu preciso explicar por que a venda caiu. E aí? E por que a venda cai? A gente tinha um nível de recorrência baixo e isso fez com que, quando a gente colocou o Encantador, inclusive, a meta principal do Encantador, por mais que o produto por atendimento maximizou, né? Ele também tinha metas em cima do produto por atendimento, mas a meta principal que gerava maior volume de variável para ele era a recorrência. E como que ele podia... Quais ações vocês faziam para trabalhar a recorrência, assim, a partir... Quando a gente chama o cliente para perto, a gente começa a gerar uma amizade com o cliente, né? Então, a gente começou a botar alguns eventos em loja para dentro que o gerente, pessoalmente, junto com o encantador, ligava de cliente em cliente para trazer o cliente para dentro da loja. Foram criando uma comunicação então, essa aproximação ali com cada um, cultural dentro do TT, ela começou a existir nessa época. Ela existe até hoje, mas ela começou a existir muito nessa época, né? O Encant, ele é o nosso sistema de aproximação do cliente. Maneiro. E 100% do cliente que vai ao TT, ele é cadastrado. Ele, para fazer um pedido, ele precisa... Se em algum momento ele der o CPF é a chave, sim, né? Sim, claro. Ele vai estar dentro do nosso sistema e a gente vai conseguir cruzar dados ali. Certo. Né? E você acha que foi o diferencial do Encant nessa época? Foi você ter tido essa sacada de já vir com um sistema robusto mesmo? Como é que funcionava o Encant? Nessa época a gente contratou muitos clientes para poderem tocar essa parte de atendimento, hospitalidade, né? E a gente desenvolveu um comitê de encantamento. Como é que funcionava o comitê? Além da gente olhar os comentários que foram lançados, isso era semanal. E bem
bem robusto o comitê. A gente olhava os comentários gerados ali, debatia em cima de alguns, criticava outros e tudo mais, mas toda reunião a gente pescava um comentário para poder desenvolver uma história maior. Então, nessa época, a gente tinha um cliente que a gente pescou, por exemplo, que tinha síndrome de Down, que odiava sorvete. Mas dentro do sistema está dizendo, pô, a gente deu um milkshake e ele amou. A gente chamou o cliente e deu um milkshake por 1 ano para ele. Tinha algum cliente criança que surfava, que a gente patrocinou uma roupa de neoprene para ele poder participar do campeonato de surf dele. Então, acho que tem muitas histórias aquém de hambúrguer que a gente desenvolveu essa época que eu acho que ajudaram muito a viralizar em boca a boca o negócio. Né? Maneiro. Então, venda como consequência, né? Na aula lá de trás que a gente teve. Criando conexão com as pessoas, né? A questão do CRM, na minha visão, aliás, eu bato isso até com os meus sócios do Mio, né? Somos vizinhos. Agora, né? Você já estava lá e chegamos recentemente ali no pedaço, né? Ali no Leblon. Maravilhoso. E eu falo muito sobre isso, né? Eu tenho amigos também do setor, né? O próprio Léo Rezende, que foi sócio do Grupo Gitan, agora está com Glória. Enfim, uma turma boa de gastronomia e eu converso muito sobre essa questão do CRM com eles. É uma das maiores dores dos restaurantes não ter os dados dos clientes. Sim. Não tem. Literalmente, assim, para mim é até um ponto de inflexão, porque na medida que você tem os dados e que você pode conversar com o cliente, né, para poder ter recorrência, para poder melhorar serviço, para poder, entender até a geolocalização, quais são os clientes mais próximos que vão à tua casa, quais que não são. Com certeza. Sem dúvida, uma bola quicando. Legal demais. Mas eu acho que isso é muito mais cultural do que qualquer coisa. Assim que a gente implementou, antes da gente implementar o Encante, a gente começou a pedir CPF na boca de caixa, né? Mas para poder ter um indicador de recorrência, que a gente não tinha aquilo. Então, a gente não sabia se a venda estava caindo porque o cliente parou de ir, se a gente podia estar cometendo algum erro na cozinha e o cara não estava gostando. A gente não tinha nenhum indicador disso. E aí, quando a gente coloca isso de pé, a gente acaba caindo numa cilada de que todos os caixas, na época a gente não tinha encantador, inclusive, né? Começaram a dizer que o cliente não dava o CPF de jeito nenhum. E aí, como é que o cliente não dá o CPF? O que você está fazendo para ele não dar? Eu ficava do lado do caixa, nos momentos que eu estava do lado do caixa vendo ele pedir, ele conseguia de 70% dos clientes. CPF. Você não vai conseguir se você não pedir. E se você não tiver alguém do lado ali vendo o que o cara está fazendo, ele não vai mudar a cultura de pedir um negócio do nada, né? Sim. Então Só um pouco barriga no balcão aí também, né? O fato é você olhar, é muito mais um trabalho de observação do que um trabalho de tecnologia, mesmo, né? Ou pode ser condicional, né? Para fazer pedido tem que dar... Exatamente. Eu lembro que no pré-pandemia a gente tinha um indicador de 70% de cadastro em loja. Excelente. Antes da pandemia. E a pandemia aumentou esse indicador, porque como se transformou tudo em iFood, o iFood já vem com dado cadastrado. A gente, usando essas empresas agora de cashless, né, esses intermediários que fazem essa intermediação de venda, né, de produtos, fica mais fácil, porque você tem a possibilidade do cadastro. Em alguns clientes, a gente tem uma agência de tráfego e CRM. Legal. E a gente, quando a gente tem a oportunidade de ter esses dados, cara, assim, é muito positivo. Dá para fazer bastante coisa. Porque eu diria que 90% aí dos negócios de A e B, o CRM fica limitado ao Instagram, né? Exatamente. E aí, mal bem assim, funciona também, mas você não tem ali, você não sabe quem de fato é teu cliente, né? E isso somado, eu sempre fui muito paranoico com crítica. Eu gosto de crítica. Acho que sou meio sadomasoquista, gosto de apanhar, assim. E aí, quando... Aí, nosso corte já tá pronto. Aí já bota muitas vezes eu gasto lá 2 horas por dia procurando crítica. Maneiro. Que eu acho importante você... Quando algum cliente te critica, ele tá te dando uma chance. A maior parte dos clientes some em vez de reclamar. Eu sou um cara que eu nunca reclamo. Se eu não gostar, eu não volto, ponto. Eu também sou Ninguém assim. vai saber. Né? Então, a cultura de você agradecer a crítica, ela precisa existir em qualquer negócio que preza pela hospitalidade.
E isso no TT foi implementado depois do Encante, por incrível que pareça, em um momento que eu estava numa discussão com a minha sócia operacional, que eu falava para ela, Anete, o produto tá ruim. Ela fala, não, o produto tá bom. E aí, como é que eu vou saber? E aí a gente começou, a gente desenvolveu também, a Maili, né? Desenvolveu um sistema que envia SMS automático para todos os clientes que compram. Maneiro. Então, hoje a gente tem um NPS online. A gente já acertou a temperatura de chapa errada porque a crítica de carne explodiu em determinado momento. A gente viu que a temperatura daquela chapa daquela loja estava errada porque carne, a galera começou a falar que estava muito mal passada, do nada. Então, esses indicadores de controle de qualidade, de cliente, de CRM, experiência e tudo mais, ele é tido dentro do TT como crucial e um diferencial competitivo gigantesco, né? Porque pouquíssimos outros negócios têm isso. Então, essa importância ela é fundamental para o business. Gastronomia é muito ingrato, né? Você acerta 100... É isso. E um ou dois produtos que, cara, assim, por uma chapa que deu problema... É o goleiro. É isso, cara. Pode agarrar todas as bolas e passar uma e ferrou. E é o bastante pro cara que é teu cliente, recorrente, não gostou daquele hambúrguer específico, meu 20. Mas aquele hambúrguer não foi bom, cara, é capaz dele não voltar. Com certeza absoluta. Ou vai ser a pessoa que vai falar, né? Porque realmente quando você não gosta, às vezes você fala. É isso. E é fundamental também, que eu acho que eu vim do mercado financeiro, né? Então a cultura de você não poder confiar nas pessoas, ela é forte. Né? Então, por que você não pode confiar nas pessoas? Se você pescar aleatoriamente em um grupo de 10 pessoas... se você pescar aleatoriamente um grupo de 10 pessoas, a probabilidade de ter pelo menos uma pessoa nesse grupo que vai te roubar ou cometer algum delito é de 99%. Isso é estatístico mundo, né? Em qualquer grupo. Então, por esse motivo, algumas culturas elas te estimulam a não confiar em ninguém. Mas se você olhar pela ótica inversa, né, a mesma probabilidade de 99% de 1 em 10 pessoas te roubarem, ela também existe para 9 em 10 não te roubarem. Você ganha uma segurança muito maior para confiar, sabendo que você vai errar em 10% das vezes. E você errar em 10% das vezes, o poder de alavancagem que você tem para o business ele é muito maior. Então, essa lógica de confiança, acho que na maior parte das estudantes, quando alguém reclama, que gera raiva nas pessoas, gera qualquer coisa diferente do que sentimento de gratidão, né? Que eu acho que é importante quando você recebe uma crítica, acaba destruindo a maior parte dos negócios, porque impera a desconfiança. Só que é muito melhor você confiar em todas as críticas que estão entrando e resolver todas as críticas. Acho que 100% até hoje das críticas que eu achei na minha vida tinham sido culpa nossa. Acho que a gente montou um produto que o cliente só não vai gostar se a gente errar em alguma parte do processo. Isso, se eu não acreditar nisso, eu não ando, né? E isso é fato também. Então, não é muito aquela máxima que, às vezes, algumas pessoas que ou não entendem a crítica ou não aceitam, tipo, cara, é o gosto da pessoa. Eu acho que... Saca esse ângulo? Entendi, e eu acho que tem uma parte até filosofal nisso. Porque, de fato, pode existir, pode ser o gosto da pessoa. Mas se eu entender que é o gosto da pessoa, eu não vou agir para nada. Porque todas as pessoas vão poder criticar e você vai poder estar certo em tudo. Porque é tudo relativo, né? É isso. Então é melhor, muito melhor, eu acreditar que não é o gosto da pessoa, sim a culpa é nossa. Porque o negócio ele sempre vai evoluir em qualquer crítica. Perfeito. Então a gente achou, por exemplo, pouco tempo atrás, na loja de Porto Alegre, teve clientes falando que a salada estava muito gelada. E aí eu fui trocar ideia com o franqueado falou, não, porque aqui o gosto das pessoas, eles acham que a salada é muito gelada. Eu falei, não, tá errado. Então, você não pode achar isso. Muda a temperatura da pista fria, vê como é que tá. Ele foi olhar e realmente a temperatura da pista fria estava muito baixa. Então, a partir do momento que você acredita que o gosto das pessoas impera, acabou. Você não evolui, acabou o negócio. Então, nunca pode o gosto das pessoas imperar, mesmo que seja isso. E isso é uma regra de ouro dentro do TT. Você deixa de escutar, né? Exatamente. É isso, né? E não só um dado quantitativo, né? Porque talvez você não ligue para uma pessoa falando que a salada está fria.
Mas quando você tem 2, 3 pessoas falando a partir de mesmo, 2 já estão infartando. Legal demais, cara. Legal demais. Acho que é isso. Acho que com uma eu fico calmo e tento resolver. Com 2 eu infarto. Perfeito. Cara, vamos falar de uma outra dor, acho que de todo empreendedor de A e B, que é o crescimento. Quando você tem uma loja, é uma gestão. Quando você tem 14, é outra. Cara, como é que foi essa dor aí do crescimento? Como é que foi sair de 1 para 14? Quais são as lições? Eu acho que isso... A história é um pouco mais pesada aqui, mais densa, né? Eu acho que ela... Voltar um pouco no pré-pandemia, acho que o objetivo do TT sempre foi fazer 5 anos de marca para depois começar a crescer. Tá. Então, quando a gente tinha uns 3, 4 anos de business, alguns players para ajudarem a gente na expansão começaram a procurar muito a gente. Dentre iFood, a gente não tinha delivery nessa época, então iFood, Marcelo Scherto, que é um cara que estrutura empresas para franquear, é um dos mais reconhecidos no país. Começaram a bater muito na nossa porta durante muito tempo seguido, a gente declinando tudo, eles insistindo. André, só um pausa no que você falou. Então, você está dizendo que de 1 a 5 anos, vocês tinham um plano claro... De fazer marca. De fazer marca e resistiram... Pô, isso é difícil, cara. E resistiram às tentações de crescimento, de convite, de investimento durante 5 anos. É isso? É isso, mas eu não sei até qual ponto é isso, porque a gente não tinha encontrado o nosso modelo. Tá. Porque, de fato, no pré-pandemia, a gente dizia para todo mundo, até dava palestra antes de pandemia, que eu falava que a gente está sempre fora da nossa zona de conforto, né? Mas entrou a pandemia, a gente viu que a gente estava debaixo do cobertor quentinho, ele estava maravilhoso. Né? Então, esse plano de você, 5 anos fazer marca, era muito confortável para a gente. Né? Eu falava, não, 5 anos de marca eu não vou crescer ainda. Né? Pô, então, acho que essa provocação tem esse lado também. Tipo, tô aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tô seguindo meu plano, tá todo mundo falando bem do negócio. Olha aqui, tá maravilhoso. Tá. Né? Só que quando, principalmente o Marcelo Scherto, ele começou a me convencer pra gente crescer com o TT, tem que expandir, tem que expandir, tem que expandir. Vocês ainda seguiam com uma loja ou já tinham A gente estava com 3 lojas. 3 lojas. A gente ficou muito tempo com Leblon, Barra e Leblon, Barra e Arpoador. Muito tempo. Porque o negócio ele tinha um ticket médio muito alto, né? E era praticamente monoproduto. A gente tinha 3 produtos no cardápio. Tá. E aí eu acho que eu tenho algumas dívidas de gratidão com algumas empresas na minha vida, né? Então, tem o próprio Marcelo Scherto, você tem o iFood, tem a GSPP, que depois ajudou a gente a crescer e tudo mais. E nessa época do Scherto, a provocação que ele fazia pra gente é, pô, vamos crescer, vamos crescer. Eu falei, Scherto, não vou crescer por franquia, eu só quero loja própria. E quando o iFood batia, eu falava, nunca vou ter delivery. Porque na minha concepção, franquia era perda de qualidade, delivery é perda de qualidade. E vício em crítica e qualidade que a gente tinha, isso era, impossível de acontecer. A gente nunca ia ter franquia, a gente nunca ia ter delivery. Né? Até o Scherto, depois de 2 anos, isso no pré-pandemia ali, entre 2017 e 2019, entre 16 e 18, ele me convenceu, ele mudou o nome da palavra franquia, né? Ele falou, vamos fazer um estudo de alocação territorial. Excelente. Sacada, hein? Tá bom, então faz o estudo de alocação territorial. E eu lembro que nesse estudo ele apresentou um gráfico que eu acho que aquele gráfico me tirou completamente da zona de conforto. Que ele mostrava o seguinte, era um gráfico que no eixo Y tinha todos os players do mercado, no eixo X tinha a faixa de preço. Então, ele pegava o produto mais barato, o produto mais caro e plotava cada player a faixa de preço que abrangia. A nossa faixa de preço é uma faixa lá na pontinha, pequenininha, né? Que os produtos eram muito caros. Todos os players tinham uma faixa grande, pegando praticamente o mercado inteiro. Então, e o slide seguinte, ela falou, tendo em vista isso, André, a gente olhou o país inteiro, esse ticket médio que você tem, e a gente vislumbrou 30 oportunidades. Então, se ele está falando, que se eu tenho um negócio que é 100% presencial, que ele vislumbra 30 bairros no país inteiro que eu posso entrar, ele está dizendo que eu não posso crescer. Que eu tenho que acertar a rua na mosca, no ponto de 30 lugares no país inteiro. Eu falo, cara, meu negócio não dá para escalar, é impossível. E aí, isso era 2019, já o negócio tinha 6 anos, já estava fora da zona de conforto total ali, querendo crescer e não sabia como. E no que a gente começou a pensar o que a gente faz, em paralelo a isso também a Endeavor estava querendo fazer um projeto com a gente. Maneiro.
E aí eu linko o ponto com a Endeavor, né? Que assim que a gente... Aí eu vou revelar o que eu falei no início da reunião aqui, que teve o grupo que fez o valuation do TT, né? Não sei se isso pegou na gravação, mas o Grupo Trigo virou nosso mentor na Endeavor, né? Ah, que legal. Maneiro. Lá atrás. Só vem pro Tom. Exatamente. E o projeto pra gente dentro da Endeavor, ele era muito claro, assim, que a gente estava pensando, assim, se tem um problema com o ticket médio, isso é fato, não é uma hipótese, está apresentado fato aqui. Se a gente reduz o preço do dia para a noite e a demanda demora para recuperar, a gente quebra, porque o negócio já estava todo equilibrado. A gente tinha um back-office de, sei lá, 20 pessoas, né, 25. Então, eu não posso, de uma hora para outra, reduzir o ticket médio e arriscar quebrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma loja, eu vou... No TT Burger, eu vou botar um maisinho do lado, né? E vou reduzir preço de alguma forma, não sei como ainda, mas... Se essa loja der certo depois de um ano, isso era 2019, maio de 2019 mais ou menos, se essa loja der certo depois de um ano, eu vou migrar todas as lojas. Tiro o maisinho e migro todas as lojas para esse mesmo menu. Então, se não der certo, eu tiro o maisinho e volto como é que era antes e penso no plano B. E a gente tinha um plano B já. Tá? E aí a gente entra na Endeavor. A nossa premissa era, a gente só quer o Grupo Trigo, tentaram entubar alguns outros players na gente, que a gente não aceitou nenhum. A gente queria algum player que fosse, de fato, muito melhor e muito maior do que a gente. E a gente monta um negócio, chama TT Burger Mais, em Botafogo, que a gente conseguiu diversificar o preço. Como a gente ia diminuir preço, a gente precisava, e a gente só tinha um caixa na época, a gente precisava aumentar a demanda por fluxo de cliente, né? Então, a gente bota 3 autoatendimentos. Na época, a gente já tinha um caixa e um encantador cada loja. A gente acabou com caixa e todos os caixas viraram encantadores. Ali na Nelson Mandela? Nelson Mandela. Legal. A gente tinha 3 autoatendimentos, 2 encantadores atendendo 3 pessoas. Tá. A gente reduziu o ticket médio por criação de produtos menores. Então, a gente criou uma batata P, a gente criou um hambúrguer... pão, carne e queijo, a gente criou um zilhão de coisa. Só que ainda estava faltando a estratégia de pré-lançamento, né? Que é a estratégia que era, claro, ia na imprensa, se eu fosse na imprensa e falasse que eu reduzi preço, o alcance não seria tão grande quanto se eu falasse que eu estou fazendo uma marca nova com produtos mais baratos, que todo mundo pedia TT mais barato, né? Então, a gente vai para a imprensa falar que a gente vai criar produtos mais baratos, só que faltava ainda o temperozinho. Em paralelo a isso, a AME Digital estava entrando no Brasil, no Rio. E aí a gente busca eles e fala, cara, eu quero dar 100% de cashback para os clientes. Porque se eu der 100% de cashback, eu vou pegar uma puta base que está olhando o ticket médio, um negócio de ticket médio mais baixo, é por aí que eu vou explodir. 100% de 100% de cashback. E aí a AME fala assim, cara, não consigo te dar 100% de cashback, mas eu consigo te dar R$42 por cliente. Ainda que a gente volta e olha o menu que a gente tinha desenhado, 42 era exatamente o preço do pão, carne e queijo e a coca. Então, é 100% de cashback, letras pequenas, limitado a R$42. E quando a gente abre o TT+, ele explode com uma fila virando esquina. A gente fala, cara, acho que esse é o modelo, tem que ter um ano aqui de resultado para a gente poder começar a crescer. A gente volta para a nossa zona de conforto esperando um ano. Isso era maio de 2019, da março de 2020 entra a pandemia. E aí a gente se fudeu. Normal. Todos nós. Negócio explodindo de vender, entrou a pandemia, falei, cara, fudeu. E nessa época, o delivery representando, né? Delivery nada, 5%. Nada, 5%. Na loja, nada. 5%. É. A loja. E aí que eu acho que entrou aí talvez um fator sorte nosso. Que eu acho que na pandemia, eu acho que, por incrível que pareça, foi muito boa pra gente. E eu lembro na época da pandemia, eu estava em todos os grupos de Sim de Rio, ANR, o empresário enlouqueceu completamente, cara. A galera, e eu não julgo, obviamente, mas a galera brigando contra lockdown, a briga não é lockdown, a briga é para vender. Entendeu? Lockdown é um fato. Não tem que brigar com fatos, né? E nosso primeiro movimento da pandemia, que eu acho que foi importantíssimo, a gente sempre teve uma cultura dentro do negócio muito forte. Por mais que a gente fosse um negócio de hospitalidade, dentro do TT, isso falado, até inspirado em Shake Shack, que é uma das referências que a gente tem, sim. Quem está em primeiro lugar não é o cliente. A gente acha que existe um clichê de mercado para falar que o cliente está em primeiro lugar.
Mas o cliente ele é um grupo de seres humanos que eles erram. Então, o cliente não tem sempre razão. Né? Em qualquer grupo, você tem pessoas que acertam e pessoas que erram. Então, é muito difícil eu martelar na cabeça de uma pessoa que acorda 4 horas da manhã lá em Santa Cruz para estar numa chapa de 400 graus 1 hora depois, de que o cara que está ali, pagando para ele tem sempre razão. Sim. E que está em primeiro lugar antes dele, né? Então, no pré-pandemia, a gente tinha uma cultura muito forte de pessoas que a gente fortalecia com exemplos, obviamente, academia, aula de inglês, meditação, tinha colaborador, a gente tinha um investimento bem alto. Eu precisava, de alguma forma, eu não tenho nenhuma ideia do que eu vou fazer. Né? A gente olhava o caixa, mas a gente tem 6 meses de vida aqui. Isso aí. Né? Esse foi o exercício de muito empresário. Olhava quanto tempo 6 meses de vida, isso que eu tenho. Tenho nenhuma ideia. Então, o que eu vou fazer em 6 meses? Então, qualquer coisa que eu fosse fazer, se eu não tivesse com muitas pessoas em volta para ajudarem a executar, o negócio quebraria de qualquer forma, porque a execução seria falha. Então, a gente entendeu que naquele momento, que eu acho que nosso ponto de virada foi muito maior aí do que na criação de marca, de que a gente precisaria, que ele era um momento perfeito para a gente mostrar para as pessoas que elas estavam em primeiro lugar, e não os clientes. Então, o nosso primeiro movimento na pandemia, que é uma loucura, a gente olhou o caixa de 6 meses e falou assim, se eu não demitir ninguém, eu tenho 6 meses. E a gente foi para todo mundo e falou, cara, ninguém vai ser desligado por corte de custos. Eu acho que na prática a gente estava falando para eles assim, a gente vai morrer daqui a 6 meses, mas vai todo mundo morrer junto. Né? Se eu demitir meia dúzia de pessoas aqui, em vez de 6, eu vou ter 9. Tá bom. Isso não garante uma boa ideia em 9 meses. Né? E no que a gente faz isso, eu tenho um call gravado até hoje, que teve mãe de colaboradora pegando no vídeo, chorando, agradecendo pra gente, que estavam todos os amigos sendo demitidos do lado, dentro das comunidades e tudo mais. E a gente falou, cara, esse negócio é legal. A gente já sabe, quando a gente desliga, um olha pra cada um e fala, o que a gente faz? Não tem a menor ideia, mas vamos fortalecer essa porra. E a gente começa a bancar transporte para todo mundo. Né? A gente bancou no início lá da Covid, não sei se vocês lembram, mas era muito difícil o teste, era muito caro. A gente testou todo mundo na empresa inteira. Sim. E, inclusive, nesse teste a gente teve alguns afastamentos, né? De primeira, assim. Sim. Mas a gente entendeu que naquele momento a gente trouxe as pessoas para dentro do game. E a gente lembrou, em paralelo a isso, que eu acho que aí entra muito o fator sorte, que a gente tinha um plano B quando a gente fez o TT+, em Botafogo. Né? Qual era o nosso plano B? A gente estava acompanhando no pré-pandemia o movimento do Pérez em São Paulo, que era um Ultra Smash. E sempre que a gente discutia como é que a gente ia escalar o TT, por mais que a gente tivesse talvez ali encontrado um ticket médio que fazia sentido, o TT ele era um produto muito difícil de treinar. Né? Então, para você escalar o TT, por mais que tem muita hamburgueria que escala, é muito difícil você manter o crescimento padronizado mantendo a qualidade. Sim. Né? E o TT ele pode ser mal passado, bem passado. Na época a gente tinha 3 pães, tira alface, bota alface, tira cebola, bota cebola. E o Pérez, ele era um negócio muito escalável. Né? Por mais que você botar 2 hambúrguer na chapa ocupa mais espaço e talvez demore um pouco mais de tempo, por mais que as pessoas pensem em ver se a Smash é mais fácil, demora menos. Sim. Não, ocupa mais espaço. Então você está ali com espaço físico. Né? É um produto que eu consigo treinar facilmente e escalar facilmente. O Tomás, no pré-pandemia, ele fazia um Ultra Smash que ficava foda. Melhor que qualquer Ultra Smash já comeu na vida. Só que ele só ficava ruim quando qualquer uma outra pessoa fazia. E a gente tinha um mega problema. É por isso que o nosso plano A foi o TT+, e não o 3 gordos. Né? Que a ideia do Tomás na época era fazer uma hambúrguer genial, uma hamburgueria simples, que você podia escolher, eram 3 produtos, né? Um gordo, 2 gordos e 3 gordos, todos com ticket médio baixo. E era por ali que a gente, e aí nasce se não funcionasse... Nasceu o 3 gordos por um fator sorte, que acho que é aí que eu vou chegar. Ficava muito gostoso quando o Tomás fazia, quando o Tomás não fazia, ficava uma merda, e entrou a pandemia, falou, cara, voltamos para o zero, precisamos, o único plano que a gente tem engavetado aqui é esse. Precisamos fazer as pessoas gostarem. A gente achou um ferreiro no Jockey, que fazia ferradura de cavalo,
que ele desenvolveu uma ferramenta, isso lá no início da pandemia, com uma bordazinha que o hambúrguer ficava com a mesma crocância quando o Tomás fazia, quando qualquer pessoa fazia. A gente tem os áudios desse ferreiro maravilhoso, tentando pronunciar Troagrosso. É maravilhoso. Aí o cara desenvolveu uma ferramenta que deu uma segurança. Ferreiro especialista de cavalo. Especialista de cavalo. Mesmo. Isso. Ele desenvolve a ferramenta e falou, pô, vamos pro Três Gordos. Legal. Então, como é que a gente vai fazer com esse negócio aqui? A gente falou, pô, a ideia do Três Gordos inicial era a gente ter uma portinha em Copacabana, abrir um outro restaurante diferente do TT. O TT ia ficar um restaurante muito mais de marca, né, para sempre, não ia escalar, e a gente ia escalar pelo Três Gordos. Sim. No que entra a pandemia, 50% da nossa chapa ficou ociosa. A gente falou, pô, tô com chapa ociosa, vou lançar essa porra digital. Né? Vai cobrir aqui, eu não vou contratar uma pessoa a mais, não vou investir R$1 a mais, vai ser o mesmo CMV do TT, vou reduzir ticket médio, perder margem, mas eu não perco margem no TT, só vou perder no Três Gordos. Né? E vamos ver no que dá. Faltava ainda o plano de demanda reprimida no pré-lançamento. E o Três Gordos, acho que a gente trabalhou muito bem. A gente falou, pô, a gente precisa desenvolver esse negócio rápido. A pandemia entrou em março, o Três Gordos abriu em maio. Né? Foram 3 meses ali desenvolvendo uma marca inteira, do zero, produto do zero, tudo zero. Né? Precisa desenvolver esse negócio muito rápido. Então, a gente achou um Canva de design thinking lá, de criação de marca, desenvolvemos Três Gordos em 1 mês e meio, mais 1 mês e meio para packaging, tudo. E, em paralelo a isso, assim que entrou o lockdown, eu mandei um inbox pro Fabrício Bloise, que na época era CEO do iFood. Cara, eu blefei, assim, não tenho a menor ideia porque o cara acertou, que o cara respondeu. Mandei para ele falando que a gente estava fechando um contrato gigantesco e que eu tinha um projeto na mesa que podia faturar 20 vezes mais. Que era o Três Gordos. O Três Gordos, ele faturou quase 200 vezes mais, na verdade, né? Porque não tinha nada de delivery. E eu queria apresentar para ele. A gente já estava, por coincidência, a gente já tinha uma apresentação pronta para apresentar para eles, para o iFood. Porque a gente ia apresentar a loja física. Isso ainda no meio da pandemia? Isso na entrada da pandemia. Na entradinha. Assim, logo depois que a gente fez o call com todo mundo lá, né? Aquele pânico. E aí, pô, a gente entra, acho que a reunião com o iFood, o lockdown entrou dia 15 de março, a reunião com o iFood foi dia 19 de março. Tá? A gente pegou aquele projeto, a gente mudou o projeto inteiro para o negócio ser digital. E o que a gente pensou para pré-lançamento foi o seguinte, pô, só quem está na linha de frente que vai poder comunicar para a gente esse produto são os médicos. Então, assim que a gente lança o Três Gordos, a gente entrou com o modelo de 1 para 1. Que, pô, cada hambúrguer que a gente vender, um médico na linha de frente vai ganhar um outro hambúrguer. Só que a gente começa a distribuir o hambúrguer 2 semanas antes do negócio abrir. E aí os médicos já começaram a postar e o negócio começou a viralizar. Maneiro. Então, a gente abre o Três Gordos no dia 5 de maio. O Três Gordos, ele vendeu... acho que 8 vezes mais do que o TT vendia, com uma venda adicional. Eu tenho um videozinho da loja Botafogo do dia que a gente abriu o Três Gordos na loja Botafogo, né? Que virou tudo Dark Kitchen do dia pra noite. Aí o videozinho, assim, a lateral do envelope do Três Gordos, ele é vermelho, a lateral do TT é parda. Você olha a bancada, tem 20 sacos do Três Gordos, 2 do TT. Cara, explodiu. Cara, explodiu e a gente tem um modelo. Qual modelo? Cara, a gente não comprou um insumo a mais, a gente não botou um SKU a mais para dentro do estoque, a gente não contratou uma pessoa, não botamos uma máquina a mais, não investimos nada, colocamos uma venda adicional para dentro só criando produto. Então, em vez de a gente criar 2 Smash Burger para botar no cardápio do TT, a gente criou uma marca inteira nova, né, com a mesma batata, a mesma Coca-Cola, coisa do TT. Eu vou usar no Três Gordos, só que no final da minha linha de produção eu vou botar uma roupazinha diferente e vou vender para um público diferente. E a gente não vai falar para ninguém que esse negócio é do TT, porque senão a galera parar de comer TT para comer esse negócio, que é mais barato. Né? Então a gente fica aí uns 3 meses com muito medo de falar para todo mundo que era do TT, mesmo o negócio explodindo. A gente só começou a falar quando a gente foi analisar a base de dados depois de 3, 4 meses e viu que o cliente do Três Gordos, na verdade, era o mesmo cliente do TT, só que em vez de ele estar consumindo uma vez por mês, ele estava consumindo 2. Uma no TT e outra no Três Gordos. Esse modelo é incrível, que a gente pegou uma parte ociosa da cozinha, botamos uma roupa diferente, brandamos para um público diferente, não abrimos CNPJ, não abrimos nada, é marca aqui, é o intangível do negócio como um todo. Nome fantasia. Nome fantasia. E, pô, vamos criar mais marca nas outras partes ociosas da cozinha, que são a fritadeira e tudo mais. Então, a sequência disso foram
3 ou 4 ali, na verdade, né? A primeira é correr para preparar essas marcas para serem franquias. Sim. Pô, preconceito morreu na hora ali, né? A segunda é, pô, a gente criar mais marcas para essas partes ociosas. Então, a gente cria o Tom Chicken, que é a nossa sanduba de frango, e o Marola. O Marola foi uma coisa que a gente sempre se questionou, e eu acho que é um oceano azul até hoje, tá? Sim. Que a gente mora numa cidade litorânea que não tem nenhuma sanduicheria de pescado. É algo cultural, né? Tem um pouco de isso é cultura, impressionante. assim. Sim. E é caro Sim. o pescado. Sim. E a gente buscou a Frescato para ser nossa sócia na marca. Maneiro. E isso barateou o CMV, inclusive eles desenvolveram um produto só para a marca, né? Então, a gente ganhou um diferencial competitivo muito grande e escalou através disso. Então, a partir de agora, a gente vai ter um modelo que visa sanar um problema de possíveis franqueados que... Hoje em dia, qual é o problema do franqueado? Ele escolhe uma franquia, ele compra, ele não dá certo, ele morre. E a probabilidade dele morrer é muito maior do que ele sobreviver no Brasil, né? É difícil. Sim. Então, o que a gente vai estar sanando? Pô, o franqueado ele vai pegar o TT Burger para uma cozinha. Se atingir o limite da produção dele, ótimo, não tem mais espaço para produzir. Se não assumir, ele vai e pega uma outra franquia do Três Gordos. Se atingir o limite, tá ótimo. Se não assumir, ele ainda pega o Tom Chicken, ainda pega o Marola, por aí. Então, o franqueado ele pode dar certo, seja com uma marca que exploda de dar certo, ou com 4 marcas que dão mais ou menos certo, ou até errado. Com todas ou até achar que dá certo. Até achar que dá certo, exatamente. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar alguma empresa para ajudar a gente a franquear. Acabou sendo a GSPP, porque ainda estava ali num período pandêmico, que precisava ser uma empresa do Rio e tem uma dívida de gratidão gigantesca com eles também. E a gente começa a vender uma loja, né? Quando eu falo uma loja aqui, são 4 contratos de franquia. Nos próximos 12 meses, a gente vende uma loja por mês, né? 4 contratos de franquia por mês. Animal. Então, hoje a gente tem mais de 50 contratos de franquia assinados e 14 lojas e 6 lojas por abrir. E se transformou realmente num diferencial de vocês, isso de construir várias marcas na mesma Exatamente. A cozinha gente nesse ganhou um momento, know-how. né? Acho que a gente é muito bom de construção de marca. E como você divide a localização, a geolocalização das franquias? Como é que você consegue dividir aquela região para aquele delivery? Você mapeia isso junto com o iFood para cada franqueado? Então, a gente tem um planejamento estratégico de locais e lojas que a gente precisa abrir, né? Para poder seguir meta, orçamento e tudo mais. Né? E o iFood ajuda a gente com dados. Então, acho que isso é um fator positivo e negativo, né? Porque onde o iFood tem dado é muito bom, mas tem muitos lugares que o iFood não tem dado. Então, não tenho como saber se um lugar que o iFood não tem dado, se é bom ou ruim. Você não sabe. É isso. Tá. E, então, por exemplo, dar um exemplo forte aqui em Brasília, eu acho que tem uma área, que acho que é Noroeste, posso estar falando besteira, que é uma área que o iFood é fraco na atuação. E aí, no que eu olho os dados do iFood, é óbvio que o iFood vai dizer para eu não abrir lá. Perfeito. Mas no que a gente observa a área, a gente vê que tem potencial. Então, essa área está no nosso planejamento estratégico. Como é que é o plano nacional? Como é que está a marca nacionalmente? A gente estava focando em Sudeste até aqui. Pintou uma oportunidade boa em Porto Alegre, em Curitiba, que a gente acabou cedendo, né? Até pelo perfil do franqueado, que eram franqueados com perfil empreendedor e perfil muito parecido com o nosso DNA, e a gente topou. Como a gente está vendo um crescimento muito forte em São Paulo, a gente começou a pautar agora um foco em São Paulo. Então, São Paulo, a gente já vendeu Campinas, Ribeirão Preto, já abrimos Itaim, já abrimos Pinheiros e tudo mais. Então, provavelmente, próximo ano vai ser São Paulo, antes de partir para regiões mais abrangentes do Nordeste e tudo mais. Hoje, a gente tem loja Rio, São Paulo, BH, Goiânia, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Vitória. Vamos abrir Aracaju, vamos abrir Campinas, vamos abrir Rio mais Recreio. Macaé a gente vai abrir. Devo estar esquecendo. São as 6, pouco 7 trabalho, que né? Ainda esse ano. A maioria esse ano. Tá. Deve escorregar para o ano que vem Aracaju, que eu acho que foi uma oportunidade que a gente teve. Eu não ia para o Nordeste, mas a gente pautou essa oportunidade, porque era uma oportunidade 100% bancada por terceiros, sem risco, então não fazia muito sentido declinar. E vamos testar Aracaju. E como é que você vê o momento do mercado, Deco? Assim, que
vocês puxaram esse boom das hamburguerias artesanais, né? E hoje, pós-pandemia, principalmente acho que a pandemia contribuiu para muita gente. Sim. Só que muitas marcas vêm e vão, porque muita gente quer só surfar o hype. Mas como que você vê o mercado ainda é um oceano azul? Tem muita gente, espaço para todo mundo? Eu vou ainda fazer um aditivo aqui na provocação, Melo, que é um fenômeno parecido com a paleteria. Mas, diferente da paleteria, ela acabou. Então, assim, teve, acho que uma coisa... Você passou por isso, do hype do hambúrguer, onde, cara, você tropeçava numa esquina e tinha uma hamburgueria, ou pelo menos no iFood tem 100 hamburguerias, sei lá, na geolocalização tem muito, porque hoje no delivery, né, é hambúrguer e pizza, né? Hambúrguer e pizza. Aliás, tem uma bola cana aqui de outras coisas que podem ser estimuladas. E aí, cara, como é que foi isso? Tipo, tanto concorrente, qual o segredo? Cara, eu acho que o segredo é sempre pessoas, assim. Eu acho que quando você investe nas pessoas, elas acabam reconhecendo. Então, hoje, eu não tô... talvez voltar um pouco seja importante para responder isso, que eu acho assim, até um ano atrás, foi extremamente importante a gente ser outsider de mercado. Por mais que o Tomás fosse linkado à gastronomia, acho que não tinha ninguém no nosso grupo que conhece de mercado de fast food, né? Que é um mercado muito mais dinâmico, principalmente fast food com ticket médio alto. Sim. Né? Então, a gente ser outsider foi muito importante enquanto o negócio era pequeno, porque fez a gente não saber o que o mercado diria como impossível. Assim, talvez se eu tivesse perguntado para o mercado o que você acha de eu fazer um sistema de encantamento, todo mundo teria me chamado de maluco. Pô, como é que você vai focar nisso? Foca no teu produto, não sei o quê, não faz isso. Sim. Né? Então, eu ser outsider foi muito positivo, porque o negócio ele cresceu em cima de um novo paradigma que ninguém conhecia, né, na teoria. Óbvio que eu trocava no mercado e tudo mais, eu tinha informações, mas as informações que a gente era convicto, que a gente sabia que a fortaleza de ser outsider existia, a gente cagava. Né? Acho que a gente chegou em um momento agora que o negócio vai faturar esse ano 80 milhões. É um momento que a gente tem uma base de referência, insider e benchmark, é fundamental para a gente não ir para um lado desequilibrado do business. Né? Então, outros exemplos que a gente criou lá, deixa eu voltar um pouco para o lado outsider, que acho que isso também é legal. No início da pandemia, por mais que a gente tenha criado marcas e tudo mais, a Miley veio para mim me mostrar um sistema que ela tinha desenvolvido. Qual era o sistema? A gente ficava o tempo todo se questionando como é que o algoritmo do iFood deveria funcionar, né? Então, a primeira coisa que a gente tentou mapear foram os stakeholders do iFood. Quem são os? São os restaurantes, são os sócios do iFood, que tem que ter lucro, e são os motoboys. Eu acho que poucas pessoas veem que o motoboy também é um stakeholder. Né? Acho que eu virei a pandemia que eu tinha um preconceito com delivery. Aquele preconceito ele deveria ter acabado urgente. Foi isso que aconteceu, claro, né? Pivotou o negócio. Claro. E aí a gente falou, se o motoboy é um stakeholder, então tem que maximizar o lucro para o motoboy, tem que maximizar o lucro para o restaurante, tem que maximizar o lucro para o iFood. Se eu fizer isso, o algoritmo vai trabalhar para a gente. Legal. Então a primeira coisa que ela fez foi o seguinte, entrou a pandemia, todo mundo virou dark kitchen. Antes da pandemia, como é que era a ordem dos pedidos, quando a gente estava sem delivery? O primeiro cliente que chega e pede é o primeiro pedido que eu começo a preparar para entregar. Quando isso vira para 100% delivery, essa lógica ela ainda existe. Porque o primeiro cliente que pede não necessariamente é o primeiro motoboy que chega para buscar. Então, se eu começar a preparar por ordem de chegada de pedido, eu posso tanto entregar um pedido ruim para um cliente que pediu há muito tempo, o motoboy dele demorou, quanto demorar muito para começar a fazer o pedido do outro motoboy que chega. Então, eu estou completamente desequilibrado. E provavelmente esse foi o problema que todos os restaurantes encontraram, porque ninguém sabia operar delivery direito. Muda a lógica, né? Então, e o cliente final não tem essa percepção. Exatamente. Então, a lógica que a Miley entendeu de negócio foi o seguinte, cara, eu tenho que parar de entregar por ordem de entrada de pedido. E aí ela encontrou no mercado uma API aberta do iFood, no GitHub, eu acho, que ela fez um sistema inteiro que ela entrega por ordem de GPS de motoboy. Então, se um pedido pinga na loja agora, eu não faço nada. Eu só começo a fazer quando o motoboy está a 5 minutos da loja. Irado.
né? E a gente começou... Já tinha essa API, mas a bola estava ali quicando. Estava ali. Então, ela pegou a API, criou esse sistema, ela veio me mostrar, falou, cara, o que eu criei? Posso implementar? Pelo amor de Deus, urgente. Que aí isso muda o jogo. O muda hambúrguer chega... completamente. Então, a gente ser outsider nesse ponto era fundamental, porque ninguém iria recomendar. O que eu conversava com o iFood, que eu perguntava, como é que vocês estão solucionando esse problema aqui de entrada de pedido? Aí o iFood chegou e me falou, não, a gente está criando um cadastro de tempo de preparo por produto. Eu falei, cara, você acha que o Claude vai imputar o tempo de preparo por produto dentro do iFood? Ninguém vai fazer isso. Não faz nenhum sentido. Então, o benchmark de mercado era esse. Então, a partir do momento que a gente começa a crescer muito, e eu sou muito desorganizado, acho que eu tenho um gap com organização muito, muito grande, eu falei, cara, eu preciso de alguém bom o suficiente para conseguir entender o problema, implementar o problema e trazer soluções necessárias, né? E aí pintou a Maili, né, que é a pessoa que era encarregada de desenvolver a solução do problema e implementar a solução. Que eu acho que esse também é um diferencial competitivo, que a maior parte das empresas coloca a parte de tecnologia apartada da operação. Então, você acaba gerando um problema muito grande de business, porque quem gera a solução não é quem implementa. E aí é um exemplo claro disso, quando a gente botou o autoatendimento em todas as lojas, até outro dia eu troquei uma ideia com o ex-CTO do McDonald's. Aí ele, outro dia não, deve fazer uns 2, 3 anos, ele me perguntou como é que a gente tinha conseguido migrar tudo para o autoatendimento. Porque o McDonald's não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, pô, a gente tirou o caixa. Então, eu acho que, pô, é fundamental você entender... Você tirou, cara, a condição é essa. E isso aconteceu porque a Maili falou assim, ó, vou desenvolver o atendimento legal, mas, pô, não vai funcionar se você não tirar o caixa, porque o cliente vai entrar e vai pro caixa. Agora, e como é que foi essa tua visão de... A Maria, ela veio da área de tecnologia? 100% tecnologia. Isso que eu queria saber, porque foi uma sacada tua, e acho que também ela mandou muito bem, mas de você colocar como protagonista alguém que está com foco em resolver a dor através da tecnologia, da agilidade. Como é que foi isso? Assim? Como é que você teve essa decisão? Eu me vejo, eu acho que talvez o TT hoje seja muito mais um negócio de tecnologia do que um negócio de comida, tá? Até pela base sistêmica que a gente tem. Eu falei aqui sistema de encantamento, falei sistema de vendas. Mas, pô, a gente tem sistema de logística, e é tudo interligado. Então, por exemplo, se você hoje reclama da sua carne que veio mal passada, quando você pediu bem passada, se você pedir de novo na tela do chapeiro, vai aparecer que o último pedido que você pediu foi a carne errada. Aí o chapeiro vai focar só no seu produto para não errar de novo. Né? Então, quando você coloca uma pessoa que desenvolve a solução e implementa a solução, você está delegando para ela a dor também. Sim. Então, acho que isso é muito mais uma frente estratégica, que eu acho que qualquer negócio deveria ter como foco do que qualquer coisa. Não faz nenhum sentido a parte que desenvolve solução estar apartada da operação. Então, o segredo é ter uma programadora ou uma analista de dados como CEO. Também, é um dos segredos. Acho que... Não, legal demais, porque a gente vê no mercado corporativo... Analista de dados, cara, tá muito aquém, tá muito longe de analista de dados. Ela programa. Programa. Mas não atualmente não mais ela, tem um timezinho de programador. Não, sim. Mas ela ela veio dessa base, né? Ela veio dessa base. Eu achei a Maili, que eu acho que isso é legal, eu achei ela no LinkedIn. Olha aí. Na época eu tava viciado, eu não sou programador, mas eu sei programar um pouco. Tá? Na época eu tava viciado em Arduino. Eu sou técnico de programação, não segui. Sério. Faz todo sentido. Não, mas assim, cara, eu sou zero. Mas assim. Não, Pascal é fora. Eu sou em C. Mas eu entendo a lógica. Tem uma noção de, cara, as coisas não são fáceis para programar. Sim. Faz aí um sisteminha. Meu irmão, não é simples, né? Então, assim, eu achei ali uma época que eu tava viciado em Arduino e eu sabia programar Arduino, mas ele sabia acender luzinha, mexer carrozinho, nada disso. Aí eu achei uma programadora de Arduino que eu queria automatizar todas as temperaturas, ter um painel com as temperaturas de geladeiras e chapas online.
Maneiro. E aí eu achei a Maili. Esse painel nunca ficou pronto, mas o encante ficou. Ela começou por aí, Começou por isso aí. aí. Maneiro. Mas, e já começou como colaboradora? Começou colaboradora de TI. Pô, Colaborou praticamente estagiária, né? Porque na época a gente não tinha muita coisa. Maneiro, Tá aí, irado. né? Olha aí. Talvez uma tendência, porque o que a gente vê muito são CFOs... Com a parte da tecnologia não faz nenhum sentido. Sim. Ou CFO virar CEO. Né? Agora, um CTO, né, no caso, não é o caso, mas um especialista de dados ou programação, ser CEO, não é muito comum, mas faz todo sentido para o momento que estamos vivendo. Com certeza, total certeza. Porque, no fim, é eficiência, né? Tecnologia é eficiência, isso. cara. É ganho de eficiência puro. É. E a Maili é um robô, né? Maili, porra... E destrói os falsos positivos, né? Exatamente. Tipo assim, o que você acha, né? O que é verdadeiro é verdadeiro. É 0 ou 1. É 0 ou 1. Não tem conversa. Legal demais, cara. Maneiro. Acho que e aí a gente chega no estágio que a gente está hoje, né? Que é o negócio está crescendo 20%, 30% ao ano. Same store sales ali de 15, 12 mais ou menos. São Paulo voando. E fazendo caixa, né? Fazendo caixa, o negócio virou... A gente teve uma pandemia muito traumatizante, que a gente estava com uma dívida fiscal até pouco tempo atrás, que a gente pagou agora. Sim. Mas foi difícil para pagar, porque a empresa pequena, para pagar a dívida fiscal no Brasil, é uma tortura. E aí a gente conseguiu para pagar agora, o negócio começou a gerar caixa, a gente estava ficando no 0 a 0 até pouco tempo atrás. Mas a gente pré-pagou agora e o negócio voltou a voar de uma forma que não voava desde 2019, mais ou menos. E que vocês... Agora eu falo há 1 ano e meio, 2 anos já. E o que vocês querem de próximos passos, assim? Você está com esse planejamento estratégico rodando nesse momento, né? De escalar. Agora, vem alguma nova marca por aí? Tem alguma coisa nova aí que vocês estão querendo desenvolver? Marca nova provavelmente vem também, mas eu acho que o principal que a gente tem de projeto, que a gente acredita mais, é a expansão do Três Gordos. Eu acho que o Três Gordos ele ganhou um mercado que eu acho que no Rio tinha muito pouco, com um produto que é incrível. Acho que a maior parte das pessoas que conhecem o TT, que comem o Três Gordos também, ficam apaixonados. E é um produto fácil de escalar. Então, e como não tem ponto de carne, a gente consegue fazer Três Gordos e botar na estufa, por exemplo. E não perde qualidade por 3, 4 horas, mais ou menos. Legal. Você... Assim, o lance da qualidade é importante, né? Porque é Smash, então você não... Já é diferente do completamente. Outro mercado. Hoje ele é quantas vezes maior que o TT, o Três Gordos? O Três Gordos ele é menor que o TT, né? Então eu achava que vendia mais hambúrguer. Como a gente pivotou o Três Gordos com o mesmo insumo do TT, o Três Gordos ele não precisa ter um insumo com uma qualidade tão boa quanto o do TT, porque ele não exige a mesma suculência do TT, ele não existe o mesmo nível de gordura, ele não existe o mesmo nível de qualidade do corte e tudo mais. Então, hoje, por mais que seja o mesmo fornecedor, são cortes com uma... Falar qualidade inferior é sacanagem, porque o produto tem uma qualidade grande pra cacete, né? Mas é um produto mais barato que o do TT hoje em dia. Inclusive, tem gente que gosta mais do Três Gordos do que do Sim. Então, assim, é um produto que por mais que ele seja mais barato, ele é um produto com uma qualidade incrível e principalmente que eu consigo escalar. Então, o Três Gordos, para botar a máquina de autoatendimento com o Três Gordos, seria uma coisa simples. Então, acho que esse talvez seja um projeto. Então, tem muita coisa na gaveta aí que a gente está começando a tirar agora. E você pensa, talvez um spoiler, né? O Grupo Trigo chegou a fazer isso um tempo, né? Quando eles tinham quando eles operavam a Domino's, né? Depois venderam o ativo, e eles fizeram isso um pouco com o Spoleto, né? Você pensa em fazer alguma coisa semelhante, aonde tem um ponto do TT, ter algo complementar que não canibalize? A gente pensa isso, óbvio que da mesma forma que tem todas as lojas hoje, é o TT rodando no presencial e as outras marcas rodando no delivery por trás. A gente inverter essa lógica para praças com ticket médio mais baixo, rodando Três Gordos com outras marcas por trás, para praças que podem ter um potencial maior de marola. Acho que tudo isso dá para brincar. Mas provavelmente não é o foco, porque a gente acredita mais em outros projetos do que montar modelos assim,
Mas é uma alternativa, assim. Na Barra, por exemplo, a gente tem uma loja que tem 2 bandeiras, que é o Marola e o TT. Sim, ali na Olegário. Perfeito. E você... Engraçado ser... É uma coincidência agora que eu acabei de lembrar. Na época da Nelson Mandela, ficava muito próximo da nossa empresa. Ali na Guilhermina Guinle. Na Guilhermina Guinle. Que a nossa história era ali, a história do saudoso ingresso certo. Ali era incrível. E a gente se mudou pra Barra. Agora a gente está na Torre do Rio Sul, mas a gente se mudou na Barra na pandemia, né? A onda da pandemia bateu e levou a gente lá pra Barra. A gente tava em Botafogo, veio, fomos lá para quase o Olegário Maciel. E a esquina, a gente tava na... qual é o nome da rua, cara, ali? Gilberto Amado. Isso. E a Gilberto Amado, ela acaba, você pega uma reta, é a esquina do Marola. Então, a gente acabou indo pra perto. Tô te seguindo. Exatamente, cara. Exato. Tá lá no Encante, na verdade. Tem que abrir ali, isso aí. Também com o Encante funciona. Agora voltamos pra Torre do Rio Sul, mas... quer dizer, não voltamos pra lá, mas voltamos pra Zona Sul. Cara, você falou muito de governança. E isso é um tema muito, muito importante para as empresas, principalmente para a IB, né? Que talvez tenha pouca cultura de gestão, né? Por isso, o alto índice de mortalidade nesse setor. Cara, conta pra gente, assim, como é que é a governança de vocês? Como é que são essas decisões, a reunião de conselho, as metas, os objetivos? Eu acho que você tem muito a agregar, assim, a vários empreendedores do setor, né? Com certeza. Interessante você falar. A gente tem um complexo de vira-lata grande. Tudo que você me falar que o TT é bom, eu vou concordar contigo aqui, obviamente, mas na minha cabeça eu não acho tão bom. Então, várias pessoas me falam, o marketing do TT é foda. Cara, não acho. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que vai guiando a gente a subir o nível, né? A subir o nível, a ser cada vez melhor. Né? Acho que a cultura não pode perder, obviamente... Tendo em vista os agradecimentos. Eu gosto muito, às vezes, de focar na crítica também, para te ajudar como motor. Né? Olhando aqui, assim, tem 2 cabeças de marketing, somos 2 publicitários, assim, né? Essa é a nossa formação. E cabeça de marketing. Para mim, na minha opinião aqui, o que me chama mais atenção de todas as marcas que tem no grupo é o branding. Sim. Eu acho que vocês... Porque o marketing, né? Assim, dissecando ali... Philip Kotler, né? É a arte de você vender, né? Claro. De você fazer... conseguir ter uma comunicação que venda mais. Isso é uma coisa. Talvez isso não me chame tanta atenção. O que me chama mais atenção do case de vocês é o posicionamento. Sim. Cara, a marca de vocês e o jeito que vocês se comunicam... isso antes da venda, né? Antes do marketing em si. Eu acho foda. Eu acho que vocês... Concordo, isso eu concordo. Eu acho que vocês conseguem se posicionar como algo que você olha e, cara, isso aqui tem qualidade. Isso é legal. Legal. E é legal, assim, tipo, legal, maneiro. Uma marca que traz um carinho, um afeto. Sim. Colocou o produto como objeto... Vocês também têm essa visão. Colocou o produto como objeto de desejo, né? As pessoas querem estar ali. O lance da comunidade por trás. Isso também vai muito para preço, tá? Por incrível que pareça. Sim. Acho que eu lembro que assim que eu entrei no TT, a gente teve um mês... A gente quase não teve mês de queda de venda fora a pandemia. Mas teve um mês assim que eu entrei que a venda tinha caído. E eu entrei em uma que era por causa do preço, que estava muito alto e tudo mais. E uma conclusão que eu tive, que eu acho que foi muito interessante... Nesse mesmo mês a gente colocou o Encantador e aumentou os preços, ainda mais, né? Porque na minha cabeça eu falei, porra, a venda está caindo e eu falei, por causa do serviço. Então, se é por causa do serviço, eu preciso agregar um serviço a mais e como a conta não está fechando, eu preciso pagar esse serviço a mais com aumento de preço, para a conta poder fechar, né? Irado. Então, eu acho que o problema de preço, quando você está em um negócio de marca, a menor parte das vezes... você resolve diminuindo o preço. Muitas vezes você resolve aumentando o preço. Porque você vai passar uma percepção de valor muito maior para o cliente final e vai criar um desejo de consumo. Muito. E eu acho que isso já é marketing por si só, né? Muito, mas é o caminho, realmente, o empresário, quando vê a conta chegando, às vezes ele já parte para outro caminho, né? Ou ele corta custo ou ele diminui preço. E aí não se sustenta no longo prazo, é ladeira abaixo, né? Sim.
Acho que a partir do momento que você topa diminuir preço, você está topando que você não vale a pena. É isso aí. Eu acho que você... Até quando a galera fala, pô, o cliente está reclamando demais de preço. Se ele está reclamando demais de preço, é porque a gente está errando em alguma coisa, que a percepção de valor é nossa. Então, pô, liga pro cara, fala o que a gente faz, fala do produto, conversa, seja amigo, tudo. O cara tem que falar, cara, caro, mas vale a pena. Maneiro. Essa é a melhor crítica que existe. Maneiro. E as promoções também, né? Toma muito cuidado com as promoções, né? Muito. Toma muito cuidado. Sim. Acho que Senão é você fica válido, viciado nela, na né? promoção, a pessoa Com só compra certeza. na promoção. Só para a governança. Boa. Como é que é? Reunião lá. Cara, de vamos lá. conselho. Como é que é? Você Conta tá pra falando, gente. o meu complexo de vira-lata é o seguinte, para você ter uma ideia, eu sempre fui viciado em gestão, mas eu sou muito desorganizado. Então, e a gestão, ela precisa de um lado organizacional e disciplinar fortíssimo, né? O momento atual do TT foi o momento que o TT cresceu e eu acho que independente dos comitês que a gente tem, em toda essa passagem de informação, conselho, da TDC, do tático, operacional, tudo mais, a gente nunca teve uma consistência interna dessa passagem de bastão. Então, como as pessoas dentro do negócio tinham muita liberdade, acabava que a execução de projeto, óbvio que tinha indicador, tinha acompanhamento e tudo mais, mas ela ia muito por área e não no consolidado. A gente está em um momento atual que, desde que a Mali assumiu, eu botei a Visagio lá dentro para ajudar a gente a implementar toda essa parte de gestão. Legal. Então, eu acho que essa parte de gestão, que antes disso ela era muito feita, via uma base cultural, que eu acho que também é legal, né? Que a empresa funcionava sem eu precisar estar junto, né? Então, é muito mais cultural que antropológico, né? Ela está se transformando agora, de fato, para uma gestão mais profissional. Mas a gestão profissional ela gera muita burocracia. E eu acho que esse é o cuidado que a gente está tentando tomar, né? Para o negócio ser simples o suficiente do negócio poder continuar com a base criativa, que eu acho que é o problema de qualquer empresa que cresce demais, né? Mas também não ficar engessado o suficiente para a galera continuar criando igual cria hoje, né? Então, eu acho que a gestão do nosso negócio, por mais que ela tenha sido, até aqui, uma coisa muito valorizada pela cultura, ela tinha uma série de gaps de acompanhamentos e tudo mais. Acho que só estou falando aqui os problemas. As coisas boas. Dentro tem alguns gaps fortes. Sim, metas, né? Que você sabe que você tem sempre que melhorar. tivemos. E aí, cara, você busca lá, né? Nas reuniões mensais, bimestrais, trimestrais, fechar esses gaps, né? E é difícil. Sim. Faz parte da gestão. Uma empresa de fluxo. A gente não é um negócio de conversão. Então, o cliente que entra no TT, ele já compra. Então, a minha força de vendas, ela não é uma força de venda igual da reserva, por exemplo, que eu preciso convencer o cara a comprar depois que ele entra. Não é diferente, o jogo totalmente completamente diferente. Completamente diferente. Então, a venda, óbvio que se eu achar que ela não está na minha mão, eu vou quebrar o negócio, né? Eu tenho que achar que ela está na minha mão, mas ela não está tão na minha mão quanto em negócios de conversão. Então, eu acho que hoje o nosso trabalho é muito mais gerar essa recorrência do cara voltar para a loja, que eu acho que esse é meu poder de vendas dentro de loja e produto para atendimento, obviamente, do que o cara dentro de loja eu tentar entubar produto e tudo mais. E hoje no cap table da companhia, você já tem, você que veio do mercado financeiro, você já fez algum funding? Já pretende fazer? Nunca fiz funding. Para sustentar crescimento? Tem um sócio capitalista, investidor na história? Ou não? Acaba que não. A gente nunca fez funding. Eu acho que está em crescimento orgânico. Isso. Por mais que a gente esteja aberto, a gente já conversou com muita gente. Imagino. Tem muita gente que busca gente para conversa. Acho que talvez em algum momento isso vai ser interessante. Hoje o mercado de gastronomia está com 2 pontos de virada, né? O primeiro são as empresas de delivery que estão caindo na porrada. Acho que já ofereceram muito dinheiro para a gente poder sair do iFood para outro player. E a gente está de olho no mercado sempre, não estamos declinando nem aceitando nada. Tem que olhar, né? Porque tem uma injeção de capital gigantesca. Claro, né? A gente está falando de 1, 2 bi, 3 bis, aí se juntar, é bi pra caramba em 2 anos. Praticamente vai subsidiar essa compra de
de base de cliente para esses novos players de delivery, né? Isso deve transformar em alguma instância, né? Pegar regiões que não são atendidas, pegar restaurantes que hoje não estão no delivery porque não tem volume de escala. Exatamente. Então, vai ter uma transformação no sentido de talvez novos negócios que não estão ali, que talvez não é concorrente de vocês, mas que vai impactar de alguma forma aí no delivery. Meu ponto quanto a isso, eu acho que ele é um pouco mais incisivo. Em 2022 ou 2021, não lembro, a Rappi começou a ficar no pé de tudo quanto é restaurante para botar uma grana, ficar me oferecendo muito dinheiro, cara. E eu não aceitei, mas tive muito amigo que aceitou. A galera que aceitou se fudeu. Não adianta nada você botar dinheiro no caixa e não vender. Que é venda. É isso. Então, eu não acredito muito em disrupção de mercado, que acho que de fato é uma disrupção se esse mercado mudar de mão do iFood para não sei o quê, com dinheiro. E até com criatividade, talvez um pouquinho mais do que com dinheiro, que eles estão sendo criativos realmente. Tem umas campanhas iradas que eles estão fazendo, não sei se vocês estão acompanhando. Mas eu não acredito em mudança comportamental por dinheiro, eu acredito em mudança comportamental por experiência. E tendo dito isso, eu também acho que o mercado de delivery, em algum momento, ele comoditiza, porque ele é muito caro. Então, é porque eu tenho uma taxa com iFood que é muito diferenciada, mas 99% dos players pagam 23% para o iFood. Cara, se eu pagasse 23% para o iFood, eu não sei se a minha conta fecharia com uma facilidade que eu tenho para a minha conta fechar hoje. Então, tem muitos restaurantes que também quebram por causa do iFood. Sim, né? sim. Quando esse mercado comoditizar, eu acredito que quem ganha essa corrida é muito mais quem coloca uma experiência nova de pé. Eu não acredito muito no app do iFood. Se você botar um app diferente, eu também não acho que isso vai ser legal. Mas talvez o cara que botar um marketplace dentro do WhatsApp, para você falar com linguagem natural, com inteligência artificial, sim. seja o cara que leve o mercado. Então, sei lá, se amanhã esse player da China me chega, ó, tem esse número aqui do WhatsApp, conversa aqui com ele. Eu começo a conversar e, de repente, eu peço o TT por ali e já está tudo interligado. Essa é uma mudança de experiência que eu acredito. Sim. Eu não acredito em mudança de app. Porque não adianta o cara botar, sei lá, 20 milhões de reais no meu caixa e eu não vender nada no dia seguinte. Né? Essa é a grande disrupção, né? Um player pegar a carteira de clientes de outro player, mas de uma forma totalmente diferente. Exatamente. Através do WhatsApp. Através do mesmo canal, é muito difícil. Também, cara, concordo. Exatamente. 100%. Então, a gente está acompanhando esse momento de uma forma cética. Eu não acredito, mas obviamente é uma hipótese, não é um fato que esse mercado muda de mão, só porque o cara está me oferecendo uma fortuna, está oferecendo uma fortuna para todo mundo. Mas pode ser que ele mude. Então, a gente está acompanhando, estamos esperando, estamos on hold ali. Não, mas legal você ser fiel também. Isso também mostra um pouco... Uma parceria. Valoriza relações de longo prazo. Né? Com certeza, sempre. E eventos, cara. Vocês montaram uma estrutura para atender e estar presente nos festivais. Uma dor dos bares e restaurantes é que sempre falam, pô, a conta em evento não fecha para a gente operar, o custo é muito caro, alugar food truck. Como é que está sendo a experiência de vocês? Fabinho veio aqui, né, que está envolvido. Conta um pouquinho como é que está sendo, como é que vocês estão gerando isso, como é que vocês fazem para essa conta fechar, que é a dor da maioria. Cara, acho que a conta de evento pra gente ela é muito simples. A gente entendeu que o mercado de evento tem uma oportunidade porque, te gera uma receita monstra e o mercado de evento ele só cresce. O Fabinho, ele foi o nosso primeiro sócio franqueado na loja da Tijuca. Né? Ele falou. E é um moleque, monstro de evento, de produção, de conhecimento de mercado, de conexão. Eu acho que ele é um garoto com um diferencial competitivo muito grande. E ele pegando a nossa parte de evento, praticamente nosso sócio na parte de evento, acho que a gente ganha uma abertura muito grande para tudo quanto é... Evento, festival. Qualquer tipo de evento. Que existe. Então, o que a gente fez nesse movimento foi pegar o nosso primeiro franqueado e dar a sociedade para ele da parte de evento, ele pode operar o evento que ele quiser. Então, acaba que a gente tem um lucro menor, né? Porque quando a gente operava evento, a gente ganhava 2 vezes mais, hoje a gente ganha metade, mas um volume abissalmente maior. Então, acho que o nosso foco em loja, para eu focar em evento, é muito difícil se eu não tivesse um sócio desse operando evento. E o negócio voou. Acho que o Fabinho ele entrou tudo quanto é evento no carnaval,
O moleque é sinistro. Não sei como ele consegue focar em tanta coisa. Ele tem muita coisa, é sinistro. E vocês tiveram que mexer em alguma coisa do modelo para segurar muito custo, assim, né? A gente tinha um time de evento, porque hoje é uma série de evento como se fosse uma franquia. O cara opera e gera royalty. Entendi. Então, pra gente, pô, sei lá, a gente tava tendo 50 pau de lucro, estamos tendo 1 milhão. Mas, pô, fazendo muito mais evento e ganhando muito menos por evento. Acho que a gente topou escalar para todo mundo ganhar. Maneiro. E representa quantos % hoje do teu faturamento? Não é muito. É pouco. Não é muito. A gente vai faturar 80 evento, do ponto de vista de royalty, deve gerar, sei lá, 1 milhão por ano. Por aí. É mais estar ali presente, mas, né? Cara, mas é presente, isso gera consumo, marca. Né? E também eu acho que tem um potencial grande para gerar muito marca. A gente só está praticamente no Rio, né? Quando agora ele vai começar a entrar em São Paulo, vai começar também a crescer por aí. Então, acho que tem um potencial grande para todo mundo. É marketing, né? É marketing. Por enquanto é marketing, mas acho que tem um potencial para ser uma linha de negócio gigantesca. Maneiro. E a história do ketchup de goiaba que você ia contar pra gente? Boa mesmo. Ketchup de goiaba tem algumas histórias boas. A gente criou o ketchup de goiaba na largada, né? Esse DNA do Tomás de pegar um produto simples e transformar em um puta produto, né? E a gente entendeu que tinha uma oportunidade do ketchup de goiabada lá em 2016 e 2017, que todo mundo comprava ketchup avulso. Sim. A gente falou, cara, vamos abrir um braço aqui de atacado, de varejo para vender em supermercado, vender Casas Pedro, Zona Sul, o negócio todo. Cara, deve ser um negócio fácil. Pô, vou vender e vambora. O cara vai ligar pra gente pedindo mais ketchup. Só que, pô, o time de marketing ele tava muito onerado. E como era uma receita potencial alta, mas, porra, negócio todo mundo focado em loja, mutirão. A gente tinha uma distribuição de hambúrguer também para pessoas para situação de rua. Acho que também é legal falar disso. Mas o ketchup ele tinha um mercado potencial. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o ketchup goiabado. E, pô, quando esse negócio escalar e gerar receita, eu contrato algum estagiário para tocar. Mas, por enquanto, deve ser fácil. Aí, pô, a gente entrou no Zona Sul, entramos na Casas Pedro e aí entramos no Pão de Açúcar. Porra, Pão de Açúcar, mano. 2.000 lojas pelo país. E aí, pô, assim que a gente entra no Pão de Açúcar, a gente fez ninguém conhecia o ketchup goiabada. Falei, pô, preciso ativar nas lojas para ganhar do Heinz, esse negócio todo, né? E aí, a primeira loja que montaram lá um cronograma de ativação, a diretoria do Pão de Açúcar me ajudando. A gente entrou para um nicho que, pô, eu dizia o preço que eu queria vender. O cara não podia marcar preço depois, nada disso. Então, como marca, era incrível. Aí montou lá o cronograma de loja. Foi a primeira loja que o cara me deu. Eu fui lá, acho que era em Copacabana, Botafogo, não sei. A primeira loja que eu entro. Aí procurei o gerente, fui seguir lá a cartilha do cara. Já, pô, tô marcado aqui com ativação e tal. Fui com uma bicicletazinha cheia de ketchup goiabada. Aí o cara falou, ativação de ketchup goiabada? Não tem nada marcado, não. Eu falei, não, tá aí, cara. Foi 2 horas buscar lá quem que tinha marcado, quem marcou. Eu dei o nome do diretor e tal. Voltou 2 horas depois. Cara, é verdade. Tem uma ativação aqui, mas eu tô com um problema. Eu tô sem estoque. Eita. Isso já tinha 2 horas do meu dia ido embora. Aí eu saí correndo, fui na loja de Copacabana, comprei todo o estoque de ketchup goiabada na loja de Copacabana, levei para Botafogo para ativar, ativei, beleza, tranquilo. Aí segundo dia de ativação, loja, sei lá, da Barra. Aí cheguei na Barra, procurei o gerente, pô, legal, pode ir lá no estoque pegar o ketchup. Eu, como assim? Eu entrando no seu estoque? Cara, pô, tá lá, fileira tal, não sei o quê, chega lá e pega. Pô, cara. Pô, no Rio de Janeiro é um perigo. E o estoque no Pão de Açúcar, mano. Não é cidade aquele negócio. Você vira a rua, 10 quadras. Aí que o cara me falou, eu falei, cara, numa boa, esse negócio não vai dar certo, cara. Aí parei, a gente parou de fazer, mas pô, hoje a gente tem uma renda passiva, sem oferecer nada, de quase 200 mil reais por mês de ketchup goiabado. Que bacana. Supermercado, Casas Pedro, Zona Sul, comprando. Pô, legal. Não, maravilhoso. Bacana, pô. Mas em algum momento a gente deve focar nisso, que eu acho que o nicho é grande ali. E pode ter outros produtos, claro. E é o único, eu gasto muito tempo com crítica. Sempre que eu acho uma crítica a um hambúrguer, falando, pô, o hambúrguer estava muito salgado, o hambúrguer estava mal passado, bem passado. Ele vem de
acompanhado de elogio do ketchup. Mais o ketchup goiabada é foda, mais aquele ketchup é sinistro. E foi um baita diferencial, né? Ali naquele programa. É sinistro. Cara, assim, a gente ia era mais por causa do ketchup. É um produto copiado, cara. Tem muita gente que assim, copia, cara, é engraçado. Não, virou cultura, pô. Assim, você não tinha, exatamente. Não tinha ketchup de goiabada. Virou marca de vocês. Exatamente. E toda vez que algum restaurante tiver lá o ketchup de goiabada, Lembra? quem que a gente vai pensar? Exatamente. É sinistro. bizarro, cara. Esse brand é forte mesmo. Subliminar. Teve alguém que achou que o ketchup absurdo. goiabada vendendo em algum restaurante na Baixada Fluminense, eu acho. Que era algum botecozão vendendo ketchup goiabada. E Deco, cara, conselho pra quem quer empreender. Cara, acho que o conselho tá sempre pautado em pessoas, cara. Confiar nas pessoas. Eu acho que a partir do momento que você aprende a confiar, mas sabendo que você vai se decepcionar, você nunca desestimula, né? Então, acho que é a lógica do 9 em cada 10 pessoas não vão te roubar. Então, é melhor você confiar sabendo que você vai errar em 10% das vezes, que aí você vai acertar muito mais do que você vai errar no julgamento, né? Do que você não confiar. Acho que o TT ele foi sempre pautado em confiança. E eu acho que isso foi muito importante para o negócio crescer. Porque a gente perdeu muito poucas oportunidades, apesar de ter perdido algumas pessoas a mais por causa disso, mas perdemos poucas oportunidades. Eu acho que isso foi muito importante para o nosso crescimento. Muito bom. E dica de livro, série, filme? Cara, o primeiro livro que eu li quando entrei no TT foi um chamado Setting the Table, do Danny Meyer. O Danny Meyer é um dos sócios do Shake Shack, criador do Shake Shack, se eu não me engano, que a pauta de hospitalidade, para mim, ele é a maior referência que existe, assim. Então, eu acho que foi o que eu falei, a hospitalidade acontece quando você faz algo pelas pessoas. E eu acho que qualquer negócio, se você está em um negócio de hospitalidade que você não está disposto a servir e a fazer pelas pessoas, o negócio está fadado a fracassar. E acho que o Danny Meyer, toda a história dele em vários restaurantes, no Madison Square, em múltiplos restaurantes de Nova York, até pelo mundo, acho que é uma lição de referência muito grande. Agora lançou há pouco tempo também o Hospitalidade Irracional, do Will Guidara, que é um dos chefes dele também. Maneiro. Que também é bem legal. Não, e bom sempre falar de hospitalidade, porque a gente deve ter sido o primeiro podcast especializado nesse nicho. E tocar na palavra hospitalidade. A gente tem visto mais as pessoas falando de hospitalidade. Sim. Aqui, até para uma vocação própria, nata nossa, a gente chama muitos players de eventos, porque quando se fala de hospitalidade... Lá fora você tem uma categoria hospitalidade. Aqui é restaurante. Aqui é restaurante. Isso é impressionante, cara. Não deveria ser assim. Exato. Porque é sobre receber pessoas, negócios que são feitos por pessoa para receber pessoas. E o mais interessante é que muita gente do setor que trabalha com bar, restaurante, eventos, entretenimento, às vezes não tem essa noção da hospitalidade. Essa consciência de que o que faz é a arte de receber. E quando você toma essa consciência, isso muda muito o jogo também. E tem que gostar. Mas se você não gostar disso, você não vai fazer bem. Exatamente. Essa troca, essa vontade de servir, de agradar, se você não gostar disso, você não vai fazer, porque você vai achar que o outro lado tá querendo te passar a perna. E muitas vezes em uma relação comercial, um dos dois lados vai ganhar mais do que o outro. Sim. Isso não quer dizer que os dois lados estão perdendo. Exato. Então, você tem que saber topar isso também. Isso é fundamental. Em qualquer business de hospitalidade, você entender o valor de você servir, né? É isso aí. Muito bom. Pro grupo TT e para você, Deco, o cliente número 1 é a sua equipe, né? Sempre. Com certeza absoluta. Gente em primeiro lugar sempre. E isso faz muito sentido, porque quando você trata a sua equipe em primeiro lugar, a resposta é tratar o seu cliente em primeiro lugar. A consequência, né? Se você demonstra para o cara que está lá na frente da chapa de 400 graus que ele está em primeiro lugar, o tesão que ele vai ter de botar o cliente em primeiro lugar é infinitamente maior. É isso aí.
E eu acho que o objetivo estratégico disso é exatamente esse. Você ter o cliente em primeiro lugar, muito mais como consequência do que como obrigação, né? Ninguém gosta de nada obrigado. Isso aí. E... Pergunta final, né? Deco, quem que você gostaria de ver conversando aqui com a gente, né? No seu lugar. Cara, o Tomás é um cara legal pra vocês trocarem. Maneiro. O Tomás é um cara bacana. A Maili é uma pessoa legal. Tá aí. Legal. O próprio Rafa Cavalieri, que é o legal. nosso chefe. Não sei se vocês conhecem. Conheço. É um cara genial. O Rafa, Genial. o Rafa A gente tem um livro do TT que ele escreveu junto com o Tomás. Então, né? o Rafa foi um dos maiores críticos astronômicos do país, assim, do Rio de Janeiro. Tem isso também. É, certeza. E aí virou chefe, né? Ele passou de crítico. Pro outro lado do Foi lá balcão. pro outro lado do balcão, não. O cara Esse é maravilhoso, porque teve um ano na Veja que a gente perdeu por causa dele, que o voto dele não foi. Bom demais. Muito bom. Maravilhoso. Aí a resposta foi contratar ele. Vem pra cá, meu irmão. A gente comprou o júri, né? E qual a opinião dele hoje? Muito bom. Maravilhoso. Acho que é o TT, né? É isso. É isso aí. É isso, Pô, galera. bom demais. Muito Bom demais. obrigado. Pô, obrigado a Honra você. gigantesca, pessoal. Irado demais. Muito bom. Aula, né? Pô, aula? Pô, Pô, que isso. Pô. sair daqui com algumas lições, de verdade. Muitos insights, Muitos né? insights, muitos insights. Né? Falamos aqui de equipe, né? Acho que esse foi um dos maiores insights aqui. Porque o óbvio é o que geralmente todo mundo fala, o cliente em primeiro lugar, a gente dá muito valor pro cliente, a empresa voltada pro cliente. Com certeza. Mas, cara, é isso. Acho que o negócio de hospitalidade, que acho que super converte pro que a gente fala aqui, cara, tem que dar valor pras pessoas. As pessoas têm que estar de bom humor. Só agregando um pouquinho o propósito do TT, acho que essa porra virou clichê, todo mundo fala esse negócio. O propósito do TT é fazer a diferença na vida das pessoas. A gente definiu esse propósito em 2017. E quando a gente definiu, a gente fez questão de também definir pessoas. Maneiro. Porque a maior parte das pessoas que entram em uma empresa que o propósito é fazer a diferença na vida das pessoas vão entender que pessoas são os clientes. Só que não necessariamente são os clientes. Pessoas, pra gente, são todos stakeholders. Quem vai se dar bem se o TT se der bem? Em primeiro lugar, os colaboradores. Legal, maneiro, mas todos têm que se dar bem. Sim. Então, acho que a relação comercial ela acontece quando os dois lados ganham, né? Ela não acontece quando os dois lados perdem. Maneiro. Esse que é o guia do negócio. Pô, irado. Muito obrigado, pessoal. Excelente, obrigado a você, tá? Foi uma honra. Já deu. Estamos aqui perto da hora do almoço, já deu até fome agora esse papo, né? Vamos dar uns burgers aí. Bom demais, valeu. Muito obrigado, Deco. galera. Valeu. Valeu, Galera que quiser acompanhar o TT e você nas redes, sua rede sociais. a tua Deco rede Meisler. Deco Meisler e TT. Pode... É difícil, Boa. Deco, DECO-MEISLER. Boa. E o TT? Tá, @ t.t.burger. Arroba, né? É isso aí. É isso. Acompanhem. E tem também Três Gordos, tá? Exatamente. Três Gordos, Marola, Marola.sanduicheria, Tom Chicken, @Tom Chicken. Muito bom. É isso. Valeu, Muito galera. obrigado, E galera. meu negócio é diversão, né, Lanzinho? Pois Pra acompanharem, né? Sigam a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. Ativem o sininho também. E ajudem a gente a engajar cada vez mais. É isso Trabalho altamente altruísta aqui pra vocês. Meu negócio é diversão. Alan Santana com 2 L's e 2 N's. 2 N's. E isso aí. Victor C. de Mello com 2 L's. Acompanha a gente lá que a gente fala bastante aí Cara, sobre o setor. CD foi proposital ou é o sobrenome mesmo? CD. Esse cara foi o primeiro lugar na SPM. Aí é CD. Não foi por isso, é sobrenome. Eu tô pra lançar essa piada. Boa. Tive a oportunidade. Boa, nem tinha feito essa relação, mas já por conta do fez, sobrenome do câmera. Eu que era da bagunça, fiz na hora. Era... Boa. Mas, cara, quase 100 episódios. Quase 100 episódios. Que maneiro. É isso aí. Quase 3 anos aqui. Pode botar o meu no 100 aí, pô. De repente? De repente a gente aqui perdido nas contas é capaz de ser e a gente não sabe. Legal, galera. Muito É isso aí. obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, gente. Valeu. Valeu, galera. Valeu.